Boa noite, turma! Vai chegando, fica à vontade, que hoje nós vamos começar a nossa segunda aula da super semana do Manejo de Plantas Daninhas. Então vai chegando, fica à vontade, já dá o like aqui na nossa aula de hoje para falar que você está aqui presente. O like é quase uma listinha de presença. Gisele, estou presente aqui na live. Eu estava lendo os comentários de vocês, sejam muito bem-vindos. Tem pessoal do Mato Grosso, do Goiás, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia, Piauí. Aí, ó, Sorriso, Mato Grosso, boa noite! E como eu sempre falo para vocês, faça uma excepcional noite e pode ter certeza que nesse momento, durando 1h30 mais ou menos, eu vou fazer valer cada minuto do seu tempo aqui com a gente, combinado? Turma, hoje a gente vai falar sobre economizando na prática. Gisele, você não vai falar de, geralmente palestras de planta daninha tem imagens assim, manejo de buva, Não, hoje eu vou te falar sobre economizando na prática mesmo, a gente vai falar bastante de dinheiro, nós vamos comparar manejos, né, realizados antes da soja, realizados em outros momentos, eu vou te falar de manejo sim. E Gisele, por que você trouxe esse tema economizando na prática? Porque eu, Gisele, sou pesquisadora, sou consultora, faço palestras pelo Brasil todo, tenho mestrado e tenho doutorado em ciência das plantas daninhas, mas uma coisa que eu te falo, sou produtora rural. E se tem uma das coisas que eu aprendi na pele, na dor mesmo, foi fazer cálculo. Porque uma coisa é você fazer uma recomendação monstra, outra coisa é você fazer uma recomendação monstro ainda que não funciona, né? Deixa fazer o produtor perder esse dinheiro e ir pro ralo e saber que você consegue fazer algo melhor com metade do valor daquele dinheiro gasto que não funcionou, e eu vou te mostrar como isso funciona, tá ok? Então, senhores, sou produtora rural, então por isso que eu trouxe esse tema hoje. Aí eu vou te mostrar na prática como que nós vamos fazer isso para economizar muito dinheiro e controlar a planta daninha, tá ok? Senhores, para quem não conhece, Desafios Agro é minha empresa de pesquisa, então eu sou pesquisadora, consultora junto com a Desafios Agro. Fica aqui o convite para você conhecer a nossa empresa, tá ok? Como eu prometi para vocês, e já tá desde a aula de ontem, tá ok? Por que nós estamos fazendo esse evento desse tamanho, né? Para todo o Brasil. A Super Semana do Manejo de Plantas Daninhas já é o maior evento de plantas daninhas do Brasil, da América Latina, e se você achar um maior que esse no mundo, você me fala. Senão nós já vamos falar que é do mundo. Tô só esperando alguém me falar. Ontem, para vocês terem noção, quantas mil visualizações eu já vou te contar. Ontem foi algo surreal. E as pessoas... Você assistiu a aula de ontem? Você assistiu? Manda aqui pra mim, assistir, que a aula de ontem foi animal, tá ok? E hoje eu vou continuar te mostrando algumas coisas de realmente como você vai manejar a planta daninha, manter sua lavoura no limpo, tá? Gastando metade do valor em herbicida. Perfeito? Isso não tá nos livros, isso não tá no Google, isso não tá na inteligência artificial. E olha que legal essa tela, turma, que ainda é sobre ontem, né? Eu conversei com muitos de vocês que me marcou, né, no Instagram, gisele.qph, se tiver aí o gisele.qph do Instagram, vou deixar na tela para a turma ver, tá lá, ó, tá aqui embaixo, ó, gisele.qph. Senhores, faltam 600 pessoas, mais ou menos, para a gente bater 100 mil seguidores. Ó, eu vou fazer um propósito aqui com vocês. Se a gente bater 100 mil seguidores nessa live aqui, eu acho que eu vou infartar, mas tudo bem. Eu vou fazer mais uma aula para vocês sobre manejos que estão chegando, produtos do futuro, mas eu vou elaborar uma aula muito bacana para vocês. Então, vamos hoje bater 100 mil seguidores lá no Instagram, conto com vocês. Já dá o like aqui. Mas tá aqui as mensagens de vocês, eu conversei bastante hoje no Instagram com a turma que tá lá, interagi bastante. Muita gente agradecendo e olha, eu peguei alguns comentários bem interessantes, tá? O pessoal do Tocantins, o pessoal falando assim, Gisele, o que você está explicando, nem na faculdade a gente vai ver isso, e realmente não tem, tá? Não tem nos livros, é uma base científica diferente, colocada em prática e ambientes. Como eu contei para vocês ontem, eu fui desafiada em vários momentos e deu muito certo, tá ok? Perguntei para muitos qual foi a parte que você achou mais interessante, muitos falaram, né? O colhe e aplica, o sinergismo antagonismo. Olha só, poder diminuir a dose e mesmo assim ter eficácia no controle de planta daninha ou melhorar a eficácia. Esse comentário aqui foi no YouTube ainda. Ontem não foi possível assistir online. Fazendo isso agora,
só tenho a te dizer parabéns. No momento são mais de 40 mil visualizações. Fantástica a sua contribuição para o agro e vai fazer história. Turma, a ideia é bem essa, tá? Esse evento aqui, a Super Semana do Manejo de Plantas Daninhas, nós não temos patrocinadores. Além de várias mensagens que eu recebi de vocês, a turma também topou o desafio, que é tirar foto de uma planta daninha e me marcar, gisele.qph. Amanhã, quem já está fazendo a marcação lá no Instagram, a gente vai fazer um sorteio aqui ao vivo, tá? E quem ganhar, vai ganhar uma vaga na minha mentoria QPH e eu vou te acompanhar durante o ano de 2025 inteirinho no manejo de plantas daninhas, perfeito? E hoje ainda, muita gente mandando as mensagens, alguns até mandaram, Gisele, deixa eu ser patrocinador do seu evento, da Super Semana do Manejo de Plantas Daninhas, e gente jogando dinheiro lá em cima. Senhores, eu vou falar isso ao vivo, para deixar bem gravado, o nosso evento não tem patrocinador. Esse evento é o único evento que eu tenho para ser a Gisele, que é com a fala simples, do meu jeito, do jeito da equipe que está aqui, de falar manejo sem compromisso nenhum e trazer toda a verdade e a qualidade dos produtos. Então, não tem patrocinador e não vai ter, tá bom? Obrigada àqueles que Gisele, quero patrocinar, mas aí você fala do meu produto. Não vou, amigo. Obrigada. Foram várias as empresas, Dentro da Desafios Agro, a gente tem esses momentos de patrocinadores, de eventos para os consultores, fiquem à vontade lá, mas aqui a Super Semana do Manejo de Plantas Daninhas é um evento gratuito mesmo, a gente não vai cobrar entrada, nada disso, tá, turma? É gratuito e feito para vocês. Só para vocês terem noção do que aconteceu ontem, os números da live de ontem. E para quem não assistiu, ontem, a minha orientação é que você, tudo bem, fica aqui com a gente, assiste, tá? A aula de hoje, mas a aula de ontem é basicamente obrigatória, para você entender proporção de herbicida e sinergismo, e a gente já falou sobre caruru, tá bom? Então, essa aula tá surreal de boa. Já passamos de 40 mil visualizações, acho que é o recorde dos recordes aqui, ao vivo, no chat e no YouTube. Simultâneo, 8.023 pessoas no Instagram e YouTube, tá? Curtidas ontem, na live de ontem, 3.995. Então, meu muito obrigada. Isso que vocês fazem, de estar assistindo, curtindo, compartilhando com os amigos de vocês, é uma parte muito nobre, que é o retorno de a gente estar aqui de forma gratuita, online, para vocês, mostrando como realmente manejar a planta daninha, economizando até 50% do valor que vocês gastam em herbicida, tá ok? Obrigada, turma. Então, vamos lá. O que você vai ver hoje? O que você vai ver hoje? É isso que eu quero te mostrar agora. O que você vai aprender? Você vai fazer assim, ó. O que você vai aprender hoje? Nós vamos fazer um economizando na prática com herbicida. Ah, Gisele, será que isso é possível? E eu vou te falar uma coisa. Você também pode. Então, assim, ó, eu vou te mostrar mais uma vez. Ontem eu mostrei um cálculo de pé de galinha, hoje eu vou te mostrar isso de novo e eu quero que você entenda que o que eu vou te mostrar, você também pode. Por que, Gisele, isso? Você também pode? Porque tem muita gente que fala assim, mas eu acho que esse manejo não vai funcionar para mim. Aqui na minha região ninguém faz isso. É a frase que eu mais escuto. Aqui na minha região ninguém faz isso. Fique em paz, por isso que tá, as lavouras sujas. Então, o manejo que eu vou te explicar, que faz parte do método que eu inventei, que é o método QPH, tá? E que dentro do método QPH, um dos passos é o manejo sim, você também pode realizar. Independente do que você for plantar, independente da planta daninha que você tem, hoje você vai aprender. Eu vou te mostrar várias culturas e os herbicidas que você pode aplicar. Então, acredita no que eu estou falando, quebra essa crença, quebra esse paradigma na sua cabeça. E QPH é justamente isso, quebra de paradigma herbicida. Tá ok? Então, para eu te passar, eu vou passar um passo a passo de como que você vai fazer, papel e caneta na mão, que vai ser super importante, tá ok? E você também pode, sabe por quê? Porque uma coisa que eu quero, que eu aprendi como produtora rural, tá? É a negociar melhor. Só que para negociar melhor eu tenho que ter certeza da minha recomendação. E sim, eu sei o que é pagar uma conta alta. Você sabe quantos milhões a conta não fechou na fazenda que a gente planta ano passado? 2,5 milhões. Com uma pessoa como eu e meu marido, que não viemos de famílias ricas, estruturadas, trabalhando sempre, toda a vida, mas lutando, pagar essa conta
Por isso que vocês estão me vendo viajando, palestrando, tudo isso, a conta tinha que ser paga para honrar. Eu sempre honro minhas contas. Então, isso, saber disso e vendo cálculos de herbicida, Gisele, por que você teve toda essa dívida? Veio uma seca muito brava o ano passado, mas mesmo assim eu vejo que as pessoas podem diminuir vários gastos, economizar e controlar melhor a planta daninha, tá ok? E o que eu desejo? Que esse dinheiro que vai sobrar no seu bolso, você viva mais com a sua família, vai viajar com a sua família, vai levar seus filhos, melhora alguma coisa na sua fazenda, tá? Então não é uma economia por economia, é uma economia por bem-estar e controlando o plano daninho. Então o que você vai ver hoje, economizando da prática, veio muito do que na minha vida de produtora, trazendo a pesquisa, consultoria e produtora, eu consegui atingir e eu vou te ensinar isso como que funciona. Agora pega esse exemplo que eu vou te mostrar aqui agora, olha só. Essa foto, turma, eu recebi hoje, tá? Essa foto. Tem mais soja ou mais vassourinha de botão? Esse caso eu recebi hoje, eu achei muito legal. E aí ele me perguntou, Gisele, e agora? E agora que se ele pensar em só dessecar essa soja com diquat e aflumioxazina, ou diquat sozinho, ou doses altas, não vai adiantar. A máquina vai pegar aquela massa verde e vai levar para dentro da máquina. O que acontece? Grão cai fora da máquina. Isso é perda na hora da colheita. Ele já teve a perda aqui por mato competição, por competição com a planta daninha. Fato, aconteceu, vocês estão vendo, tá? Agora, olha só qual que... Eu perguntei assim, qual foi o manejo realizado? Aí ele me mostrou lá, Gisele, foram a dessecação, 2,5 kg de glifosato, imazetapir, carfentrazona, óleo. No plantio aplique mais glufosinato, aí foi glufosinato, aflumioxazina, mais um pré-emergente óleo. Pós-emergente, no caso ele tinha cletodin, mas a gente só vai considerar o glifosato, né, porque o cletodin não vai ter efeito na vassourinha. Bom, foi isso que ele fez. Aí, conversando, trocando ideia com ele, falei, mas qual que foi a sugestão que te deram para fazer nessa área? Ele falou assim, ó, eu até grifei aqui para vocês, ó, antes de falar contigo, ou seja, antes de falar comigo, a ideia que passaram para ele fazer, olha as ideias loucuras que acontecem no campo. Então, para você que trabalha com vendas, que está me ouvindo, ó, a Super Semana do Manejo de Plantas Daninhas vai te ajudar a atender melhor o seu cliente, tá bom, produtor? Vai te ajudar melhor ao que você vai decidir de aplicação. Tinham passado para ele óleo, um glifosato, uma flumioxazina, a mesotriona. Depois, diquat com flumizin, que é a desseca de desfolha. Gente, vai aonde com isso? Bom, isso era antes de falar comigo. Eu falei, não, amigo, pelo amor de Deus, é muito dinheiro aí. Vamos resolver isso de outra parte. O que eu preciso que você entenda é que essa aplicação de desfolha não controla a planta daninha. Então, por que você vai jogar todo o seu dinheiro que você tem, seu recurso ali, se não controla? Qual que é o seu objetivo dessa aplicação? É desfolhar. Perfeito? É desfolhar para a máquina não jogar toda aquela massa verde para dentro e não perder mais ainda na colheita. O ano passado a gente teve números de áreas como essa, do momento da colheita deixar 5, 7, 10 sacos por hectare. A variação dentro da área do mesmo talhão era muito de quanto, né, que a plataforma pega dessa massa verde e joga para dentro. Ela não dá conta de picar, o grão fica no meio e joga fora. Bom, o que eu sugeri para ele? Eu sugeri que, tudo bem, ele quer usar aqueles 3 litros de glifosato, mas não coloca aqueles outros produtos juntos. 10 dias depois, ele vai fazer a desfolha. Minha sugestão foi com glufosinato com a flumioxazina. Porque ele vai plantar milho depois. Se o dia não estiver bom, ele vai trocar o glufosinato pelo diquat. Bom, turma, você deve estar pensando assim, Gisele, você está falando fazem 15 minutos, você já está falando recomendação, geralmente live é aquele troço que enrola. Não, eu não vou te enrolar, literalmente, você vai aprender como manejar a planta daninha, ter sua lavoura no limpo, economizando até 50%. E o que acontece? Agora eu vou te mostrar esse caso, o que ele fez, né, na verdade, sim, o que passaram para ele fazer, né, fez, executou, a lavoura está no sujo, ou seja, perdeu todo o manejo e perdeu produtividade. Áreas como essa, turma, 10, 20 sacos, não tem nem como, depende muito, né, da capacidade produtiva, mas teve áreas da Bahia que eu acompanhei de perder 30 sacos por hectare, onde tem vassourinha de botão, tá? Então, fora a queda da produtividade. O que eu vou mostrar para vocês agora em números, o que dá para fazer neste caso aqui, tá bom? Vamos lá. Então, a questão aqui é, como que nós vamos resolver esse problema? E eu vou te mostrar já
nos 15 primeiros minutos que a gente está conversando aqui. E eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Eu sempre trabalho com o que o produtor tem acesso, porque a lista de possibilidades ela é enorme, tá? Não adianta eu chegar para ele e falar assim, eu quero que você faça tal herbicida. Gente, o produtor não tem nem acesso. Ele fala, aí é só essa opção, então eu vou fazer o que eu tenho, né? Então tem coisas que eu trabalho, é estoque do produtor, ou às vezes o que ele já comprou, ou onde ele tem acesso. Isso que é mais bacana. Bom, o que eu recomendei para ele? Eu recomendei uma das partes do meu método, que é o método QPH. Recomendei uma das partes, tá? Pra vocês entenderem que o que eu vou ensinar aqui para vocês é uma parte, uma fração, que é onde tudo começa. E isso, eu quero que você entenda muito bem, explica o porquê que esse evento é agora em janeiro, porque dessa entrega total para vocês em janeiro, porque está chegando um dos melhores momentos para manejar a planta daninha, que é o colhe e aplica. Fui eu que inventei esse manejo, apanhei igual vaca na horta no começo, não tem vergonha não de falar. Muitos não acreditavam, me criticavam e eu lembro exatamente de uma reunião, essa história eu vou contar para vocês que é boa, pra você não desistir de quando você tem certeza de alguma coisa. Por exemplo, esse manejo, eu tinha certeza dele, porque não foi algo que veio de mim, foi Deus que colocou no meu coração. Não sei quanto você acredita no nome lá em cima, mas eu tinha certeza. E em uma reunião que eu fui, com várias pessoas referências, eu fui falar do meu manejo, né? Eu fui muito criticada. E eu lembro exatamente que naquele dia eu fui pro quarto, né? A gente estava era um resort. Eu chorei um monte. Chorei pra caramba, mulher chorona, né? E aí eu ia desistir desse manejo. Eu ia desistir. Eu falei, não tem porquê eu apanhar. Mas eu tinha certeza que funcionava. Isso era mais ou menos, que aconteceu mais ou menos em maio, tá? Por volta de setembro, outubro, um produtor me ligou. Isso no ano mais ou menos, era antes da pandemia ainda, ou começando a pandemia. Meu filho nasceu no ano 20, foi mais ou menos isso. No ano entre 20 e 21. Ele me ligou, Gisele, muito obrigada. E ele é um produtor de referência nesse Brasil, planta mais de 40 mil hectares. Eu falei, mas obrigado por quê? O que eu te fiz? Ele falou, aquele negócio que você me falou, e eu recomendei para ele aplicar só glifosato com carfentrazona e glufosinato com carfentrazona antes de plantar o sorgo, tá? Antes de plantar o sorgo para controlar a vassourinha de botão. Ele falou, deu muito certo, Gisele, mas muito, minhas áreas estão limpas. Eu falei, nossa, que bacana. E quantos hectares o senhor fez o teste? Não, eu fiz em 15 mil hectares. Você entendeu? Não tinha o porquê, olha, eu quase choro lembro dessa história, porque não tinha o porquê eu desistir de um manejo que deu certo por pessoas que me criticavam. Você me entende? Então não foi um teste, não, foi um teste prova mesmo. E daquele momento eu falei, eu não vou desistir. Eu vou falar para o mundo inteiro que isso dá certo. E eu vou te mostrar hoje. Então o que eu vou te mostrar aqui é parte do método que eu desenvolvi. E hoje eu vou te mostrar seu manejo sim, como a gente vai resolver esse caso, tá bom? Então onde tudo começa? E por que esse evento é em janeiro? Para dar tempo de você fazer, filho. Dá tempo, é cortar, colher e aplicar e depois plantar. Gisele do céu, mas aqui ninguém faz. Ninguém faz, mas você pode fazer. É isso que eu tô te falando. Não vai ser Maria, vai com as outras. Eu vou te dar dica de ouro aqui, que você vai entender como controlar essa planta daninha. Então, o manejo sim, o que ele é? Ele é o colhe e aplica. Perfeito? Bom, é antes do plantio da próxima cultura. Não tem intervalo. Esquece qualquer coisa que te falo. Espera rebrotar 2, 3 dias. 2, 3 dias para quem tá plantando sorgo é dia. Para quem tá plantando milho é dia. Gente, a nossa vida na agricultura, 1 dia, 2 dias é dia, tá? Nossa fábrica está aberta, então minha sugestão é que vocês não esperem, tá? E é o menor custo para controlar a planta daninha. Por que o meu método ele dá certo, diferente de alguns manejos antes da soja? Porque é o momento que você mais tem umidade no solo. Fala a verdade para mim, tem mais umidade na terra que você planta, nos seus clientes, quando você planta soja ou quando você está colhendo soja? Fala para mim aqui nos comentários. Onde tem mais umidade no solo? Quando você está plantando soja ou quando você está colhendo a soja? Tá? Escreve aí para vocês entenderem. Quando colhe, olha lá, quando colhe. É isso aí. E o que herbicida precisa para funcionar? Umidade.
O que a planta daninha... Ah, mas ela precisa de bastante área foliar, Gisele. Aí o cole não tem área foliar. Senhores, sobra área foliar suficiente e eu vou te mostrar que o que nós temos que controlar tá mais perto aí, ó, colhe. Tanto é que tem mais umidade que às vezes a gente não consegue nem colher de tanta chuva, né? Então, entendendo herbicidas, entendendo as plantas daninhas, eu uni as coisas e a gente fez um manejo. Sim significa sistema integrado de manejo, tá bom? É onde tudo começa, vocês estão corretos, tem mais umidade quando a gente está colhendo e é por isso que os herbicidas funcionam melhor. A questão é quais são os herbicidas, tá bom? Bom, para ainda aquele nosso caso, tem vários herbicidas disponíveis. Como eu falei para vocês, eu gosto de trabalhar com herbicidas que ele está mais próximo ao produtor, nessa gama toda. Se você está aqui, dá um print dessa tela, tira uma foto, guarda ela com você, manda naquele grupinho de WhatsApp de você com você mesmo, sabe? Porque essa tela aqui vale milhões, milhões mesmo. Você não acha todas essas informações em um único slide. Aqui tá todos os herbicidas, para quem vai plantar milho sem braquiária, o que você pode aplicar. Você não vai achar isso em lugar nenhum. E essa tela já está atualizada, tá bom? Eu já vou explicá-la melhor. Bom, do pós, eu peguei alguns herbicidas para o caso dele, tá? Peguei alguns herbicidas aqui, tá no pós. Se eu fosse você, eu também tirava um print dessa tela aqui, porque já tem as novidades como o topiralate que tá aqui, tá bom? Vamos lá. Então, a gente vai ter nesse caso aqui, que eu vou mostrar na prática, a dessecação de esfolha. Nós vamos fazer um colhe e aplica. O que eu sugeri para ele? Sugeri os 3 litros de glufosinato ou 2,5 de diquat. Para você que perdeu a aula de ontem, eu expliquei o porquê que a gente vai fazer o planejamento com 50% de glufosinato e 50% de diquat. Gisele, por quê? Porque durante que nós estamos plantando safrinha, seja milho, sorgo, o que for, dependendo da região, pega assim, uma semana chovendo, nublado, ruim, mas aí abre sol, dá para condição de aplicar e o glufosinato precisa de luz. E aí você comprou 100% de glufosinato. Então, minha sugestão é, divide, tá bom? Para você não ficar na mão de apenas um herbicida, perfeito? Nesse caso, antes de plantar o milho com braquiária, eu recomendei 250 ml de mesotriona, 60 ml da flumioxazina. Para quem assistiu a nossa aula ontem, vai entender o porquê que eu coloquei só 60 ml, porque eu tenho um produto sistêmico, então a flumioxazina não precisa ser tão alta assim, tá? E tem várias opções no mercado que essa aplicação daria muito certo. O que eu quero te mostrar aqui, tá? É exatamente isso aqui, ó. Pra você entender como que você vai economizar e vai controlar a planta daninha, ó. Vai ser desse jeito aqui. Ontem eu mostrei de pé de galinha, foi muito legal. Ó, eu quero que você entenda isso aqui. Vocês estão vendo bem certinho minha tela aí? Mais para trás um pouquinho? Aqui. Bom? Turma, então vamos lá. Esse produtor... Quer colocar mais para um pouquinho? Vai para trás. Aí, todo mundo vendo? Bom? Então, ó, esse produtor aqui, que foi o manejo que eu escrevi lá atrás para vocês, ele aplicou o glifosato, mazotapira, carfentrazona, antes de plantar a soja, tá? Antes de plantar a soja, ele fez essas duas aplicações. Mas o pós eu deixei só o glifosato que ele utilizou. Senhores, no total ele gastou R$ 312,50 e não funcionou. Coloca aí a queda de produtividade, o quanto que isso prejudicou. Se eu fosse fazer em 500 hectares, isso daria R$ 156.250. É dinheiro pra caramba. Então, quando eu falo pra você assim, ó, essa aqui é aquele carro que você queria trocar, né? É a faculdade do filho, é a viagem com a família, sabe? É isso que eu olho, assim, a gente trabalha tanto, dá pra gente ter um confortinho às vezes, né? Não é só trabalhar também não, tá? Um manejo que não funcionou. Se eu for somar o manejo com o que ele ainda tem que consertar para conseguir colher, que é o glifosato, glufosinato depois, cafluoxazina, dá mais R$ 172,50, tá bom? Gisele, de onde você está tirando esses preços? Eu sou produtora rural, tá bom? Consigo ter acesso a vários preços. Tem inscrição certinho, tá bom? Então fique em paz. Preço que você quiser, preço à vista, preço a prazo, você está em paz. Bom, se eu somar todo o manejo até ele poder colher soja, para tentar colher essa soja no limpo, ele vai gastar
para tentar colher essa soja. Não limpo não, né? Vai tentar não perder mais ainda. R$ 485. 1.000 hectares, quase 1 milhão, quase meio milhão. Bom, dentro do que eu recomendei, já a primeira aplicação para vassourinha de botão, ele vai conseguir 90% de controle, que é um método que eu desenvolvi que dá muito certo, tá, turma? Que é o quê? Ele vai aplicar o glufosinato, ele vai colher, né? E vai aplicar o glufosinato. Coloquei lá a mesotriona, perfeito? Aqui tem a flumioxazina ainda. Tem a terbutilazina no pós, eu coloquei mais uma mesotriona no pós aqui também, tá? Que são herbicidas que ele tem acesso. Eu trabalhei com o que ele tem acesso, tem várias opções. No total aqui, ó, 187,25. E ele tem um controle entre 90% e 100% dessa planta daninha aqui. A gente está falando de uma economia de R$ 297. Se eu colocar isso vezes 500 hectares, senhores, é uma economia de 55%. Eu quero que vocês entendam a base disso, tá? Eu quero que vocês entendam o fundamento. Eu já expliquei uma das coisas para vocês. Herbicida vai funcionar melhor no colhe e aplica porque precisa de mais umidade, tá? Mas vamos lá. Gente, tá faltando 500 seguidores para nós bater 100 mil seguidores no Instagram. Nossa, ao vivo assim eu vou infartar aqui. Coloca aí na tela pra turma, coloca aí, pra turma ver o nosso Instagram, gisele.qph. Tá faltando 500 seguidores só, para nós bater 100 mil. Haja coração. Vamos lá. O fundamento para que você realmente entenda o colhe e aplica e as associações, e que você pode fazer isso, você também vai conseguir. Eu tenho vários relatos, como o Darlan, que hoje eu conversando com ele, eu até falei, Darlan, obrigado por você me dar o seu retorno. Ele, você não tem que agradecer coisa nenhuma não, tá sobrando dinheiro no meu bolso, né? Eu achei isso muito legal, sabe? A gente tem uma conexão muito bacana com os mentorados, a gente já tem mais de 1.700 mentorados, só no último ano foram mais de 6 milhões de hectares, dá 6,2 milhões de hectares dentro da mentoria, tá? Então, o que eu vou te ensinar hoje é justamente dessa forma, economizando na prática. Eu vou falar sobre manejo, sim, tá? Que é o colhe e aplica. Eu vou trazer o que você já tem, que é a colhedeira ao seu favor, igual você ia colher, de qualquer jeito você vai colher. Agora eu quero que você entenda que a colheita baixa. Então, o momento de colher soja, gergelim, feijão, é colher a planta daninha e aplicar. Eu vou te mostrar que quanto mais tempo você espera, pior fica. Você tá louca, Gisele? Isso aí é tão contrário do que todo mundo me fala. É o contrário. Mas por isso que eu tô aqui te falando como funciona. Vamos trazer a seca ou o ambiente que você está ao seu favor, tá? Quem tá no cerrado, a gente vai trazer a seca ao seu favor, tá ok? E quem tá no sul, a gente vai trazer aquele ambiente, mesmo com a umidade, a gente vai trazer isso ao nosso favor, que é aí onde os herbicidas funcionam até melhor, perfeito? Bom, para isso eu vou te mostrar agora um relato de um dos mentorados que ele fala sobre sinergismo, antagonismo e como que, sabendo sobre essas práticas, o método QPH e Manejo Sim, ele se tornou uma referência na região dele. Vamos lá, Rimer, um forte abraço, cara, obrigado. Sou engenheiro agrônomo, eu sou consultor de vendas, também sou produtor. Eu trabalho em Mineiros, Goiás, trabalho lá com milho, soja, sorgo. A daninha que mais incomodou nós lá, erva de Santa Luzia, vassourinha de botão, margoso, buva, pé de galinha. O normal não estava dando certo. Muito problema que nós estávamos tentando fazer, muitas vezes errando os mesmos produtos. A Gisele, já conhecia ela em algumas pesquisas, né, que ela falava, foi uma mudança na minha vida, questão de quebra de paradigma mesmo. Então, com os próprios produtos que nós tínhamos na mão, muitas vezes posicionando melhor na aplicação, com doses, momentos diferentes, teve resultados incríveis, né? Aplicação de manejo outonal, corta e aplica, doses de produto, algumas áreas que, por exemplo, até de ano para ano, eu tinha aplicado, por exemplo, lumizinho com glifosato, outras coisas, quase os mesmos produtos, mas na hora que você mudou a dose, o glifosato com o flumizinho, baixei o flumizinho com o glifosato, entregou muito mais do que a mesma aplicação que eu tinha feito. Eu consegui ter a lavoura mais limpa, economizando em herbicida, tendo maior rentabilidade. Tive maior produtividade, maior eficiência e incremento para a fazenda com o PPH. O cara passa aqui e fala assim, o que você fez isso aqui? Me explica, o que você aprontou aqui? Aí ele falou assim, moço, sei que aquela doutora lá tá virando referência, que eu fui numa palestra ali, nos concorrentes ali, o que você falou para nós fazer, você tá mandando fazer agora. Você vem trazendo alguma coisa diferente e que principalmente dá certo, você vira referência sobre aquilo.
Oh, eu acho isso bacana demais. O Darlan tá ao vivo, acabei de falar o nome dele. Então, gente, são pessoas reais, como o Rimmer, que acabou de falar aqui um depoimento bacana para vocês, um relato muito legal. E o que eu quero que você entenda é que é gente da gente, entendeu? Então, assim como eu, você também pode. Você vai conseguir fazer esse manejo, você vai limpar a sua área. E eu quero que você entenda que é simples, que é fácil, que é disruptivo, mas é possível. E por que as pessoas não te contam? Porque elas não sabem, elas não estão afim de aprender. E para você que trabalha com vendas, eu vou te falar uma coisa: mais de 50% do público que está na Super Semana do Manejo de Plantas Daninhas são produtores rurais. Ou você aprende ou o produtor vai te cobrar, tá bom? Então dá o like aqui nessa live, compartilha com seus colegas. E eu vou fazer um combinado aqui com vocês. Se a gente atingir, presta atenção agora, se a gente atingir 100 mil, ai meu Deus do céu, meu coração, 100 mil seguidores ao vivo nessa live, eu vou fazer uma aula especial para vocês no domingo, tá? Vai ficar no YouTube se você não puder assistir no domingo. Além de eu falar de todas as novidades, eu vou trazer sobre novas biotecnologias, eu vou te atualizar de tudo que vai ser lançado no mercado. Meu Deus, haja coração. Tá chegando. 4.600 pessoas, tamo junto. Vamos lá. Então, eu quero que você entenda que você, como eu, você também pode fazer esse manejo, tá bom? Do manejo sim. Colhe e aplica. Turma, uma das coisas que eu quero entender que você também pode ser gente da gente. Hoje eu recebi essa foto do Matheus. O Matheus é nosso mentorado desde a primeira turma. O QPH vão fazer 2 anos, tá? E o Matheus mandou essa foto hoje. Nem pedi permissão para ele para eu colocar aqui. E ele colocou ali, ó, a foto dele, né, que ele postou no Instagram. Tive o privilégio de ministrar hoje uma palestra sobre manejo de plantas daninhas para o time comercial norte ali da Unigel. Agradeço a toda a equipe presente, agradeço a professora Gisele, que foi a minha principal mentora. Gente, 2 anos, o cara sai, claro, um expert, sempre estudando, procurando, que a gente desde a primeira turma, 2 anos ele está palestrando. Você entendeu que você também pode? Você também pode ser um convocado, você também pode, é isso que eu quero que você entenda, tá? Mas para isso eu vou te explicar os fundamentos do manejo sim, porque se você entender o que eu vou te explicar agora, você vai manejar a planta daninha em qualquer lugar, você vai manejar a planta daninha em várias culturas e entendendo esse fundamento aqui, tá bom? O principal ponto do manejo sim é o momento, tá? O momento, horário da aplicação, que vocês viram ontem, é o colhe e aplica, e não inverta a ordem, é colhe, aplica e planta. Gisele, mas o pré-emergente vai perder o residual. Filho, fique em paz, porque a próxima cultura a gente vai muitas vezes trazer um pós no momento correto, as plantas daninhas pequenas, mas você vai controlar as perenizadas, porque o pior é a perenizada que fica, cresce lá dentro do sorgo e você não dá conta depois. Você dá conta da pequenininha, mas não dá conta da planta grande. Você entendeu o jogo? E por que não depois de plantado? Claro que eu nunca vou engessar isso, porque acontece muitas vezes a gente está plantando aqui, está aplicando aqui, e muitas vezes uma parte do talhão fica em cima do plantado, mas é nítida a diferença. Então, se for para fechar o talhão, faz, não deixa de fazer, tá bom? Agora, a questão de fazer depois do plantado é que a plantadeira joga muita terra para cima das plantas daninhas cortadas, e aí acaba não pegando produto, tá bom? Então, a gente passa por momentos. E o momento de melhor umidade, como eu falei para vocês, é quando nós estamos colhendo e plantando a próxima cultura. É o momento que os herbicidas mais funcionam. Planta daninha cortada, não precisa de intervalo e custo baixo, como eu já mostrei aqui, tá? Agora vai vir a parte mais importante dessa aula, que é, me fala o que você vai plantar. Você vai plantar milho sem braquiária, milho com braquiária, sorgo, milheto, gergelim, braquiária, o que você vai plantar? Agora você vai respirar fundo e eu vou te falar, é a parte mais importante dessa aula, tá bom? É a parte mais importante dessa aula, por quê? Agora eu vou explicar assim, ó, você vai plantar milho, o que você pode fazer de herbicida? Você vai plantar sorgo, o que você pode fazer? Então, vamos honrar esse momento dessa live, compartilhe com seus amigos, dá o like aqui que agora eu vou te mostrar o que não tem nos livros, tá bom? Então, o que você vai plantar? Vamos lá. É a parte mais importante dessa aula aqui hoje. Vamos começar? Eu quero que você entenda que o que eu vou te mostrar agora tem várias plantas daninhas. Esse aqui é um compilado do que você pode. De acordo com o que você tem na área, nós vamos pincelar alguns herbicidas, como eu fiz no manejo da vassourinha de botão, tá? Para aquele produtor, porque era o que ele tinha disponível.
Vocês entenderam o jogo? Então aqui, eu vou plantar milho sem braquiária. A nossa base forte, produto ali glufosinato, que pode ser associado ao glifosato, na proporção que eu ensinei ontem, tá? Ou tiquat, lembra disso. 50% do seu planejamento glu, com gli ou só o glu, 50% do tiquat. Nunca tentem fazer 100%, 100% só uma recomendação, porque senão o clima às vezes não vai te ajudar. Você tem que trazer o ambiente ao seu favor, tá bom? Saber jogar esse jogo. Pré-emergente, S-metalaclor ou a associação que tem do isoxaflutol com a tincarbazona, que é o adengo. Ali eu deixei as doses para vocês, ou seja, por exemplo, adengo de 250, você vai ter que trabalhar essa dose de acordo com o seu solo, perfeito? Piroxasulfônica, flumeoxazina tá ali. Tem as associações, pessoal, por exemplo, glufosinato S-metalaclor, deixei para vocês. Os protóxicos, essa é a maior dúvida que surge. Gisele, qual protóxico eu posso aplicar sem ter intervalo para plantar milho? Senhores, eu deixei a dose ali do produto comercial. Com essas doses não tem intervalo, pode aplicar flumeoxazina. O tiafenacil, nesse caso ali, dentro das doses de 200 e 250, não tem problema. Carfentrazone e as associações que tem com esses produtos, tá bom? Já tem glufosinato com carfentrazona no mercado. Então eu deixei uma base de ativos para vocês terem. Com esses protóxicos não tem intervalo, isso é importante, tá? Vocês vão ver que quando eu for falar de pé de galinha. Hoje, o pé de galinha eu vou falar na aula 3, tá? Mas hoje eu escolhi alguns personagens, que é a vassourinha de botão, a buva, vou falar de trapoeraba, corda de viola, erva de Santa Luzia e a planta daninha que vocês desejarem aqui. Auxínico, quem é o produto lançamento desse momento aqui, desse manejo? É o Gapper, tá? Para quem ainda não conhece Gapper, referência em trapoeraba, nós estamos testando para vassourinha de botão nesse colhe aplica, já com algumas coisas promissoras. A gente vai fazer agora os campos entrando, né, metade de janeiro para frente, para testar as associações, como ele vai ser aí, tá bom? 2,4-D, aqui eu coloquei uma dose onde a gente não vê interferência no milho. Fluroxipir sem cletodin, para não ter intervalo, tá bom? O que você pode ainda é a entrada das atrazinas, das terbutilazinas, isso é tudo pré-plantio, tá bom? E a grande novidade, turma, é que esses dois herbicidas, mesotriona e nicosulfuron, eles podem vir aqui também, nesse momento, tá bom? Então, atrazina, terbutilazina, aqui eu deixei um nome comercial aqui no final, que é a atrazina mais a mesotriona, tá? Ou seja, para vocês entenderem que mesotriona e nicosulfuron entram nesse mercado do pré-plantio do milho. Claro que a gente vai cuidar com as doses. Minha sugestão é que você fique no máximo 300 ml de mesotriona, como um calisto, por exemplo. Calares, você fique no máximo entre 1 e 1,5, tá ok? E nicosulfuron, que você fique no máximo mesmo, até 40 gramas do produto comercial como um Ascent, ou seja, nicosulfuron 750, tá bom? Ficou com dúvida? Pausa um pouquinho, volta a live, anota essas doses que elas são, ó, funciona, é barato e para várias plantas daninhas. Perfeito? Bom, ainda dentro do milho, o que você vai fazer? Eu preciso que você entenda que para folha estreita, o pé de galinha, a base forte vai ser o produto de contato, o protóxico e o pré-emergente. Gisele, não, a minha área está com muita folha larga, trapoeraba, pode trazer um auxínico como o Gapper, pode trazer um 2,4-D. É vassourinha de botão, traz uma mesotriona, pode trazer um protóx, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, essa tela vale milhões, perfeito? Para o pós, a gente tem novidade para o pós do milho, tá? Tem a opção do glufosinato, se o milho for resistente ao glufosinato. Dentro do QPH, turma, eu explico isso um pouco mais pausado por causa das doses e os estágios. Mas se vocês verem ali, eu já deixei o estágio para vocês que eu acredito, dentro dos ensaios das nossas recomendações, que é mais seletivo, tá bom? Porque tem várias combinações que você não pode fazer. Tem herbicida aqui que você não pode associar com a aplicação após ureia, não pode associar com alguns inseticidas, tá bom? Mas dentro do QPH a gente vai falar isso com mais calma. A grande novidade aqui é o topiralate, tá? Então, o topiralate a gente também já está testando ele para várias plantas daninhas, já testamos, né? Ainda quando ele era um hatch dentro das estações da Desafios Agro, e agora nós vamos trabalhar ele principalmente no milho com braquiária. Nós vamos testar ele, perfeito? Bom, Gisele, se eu for plantar com o meu milho com braquiária, o que nós vamos fazer? Vamos falar de picão então hoje. O pessoal tá falando, fala de picão, vamos falar também, tá? O que acontece aqui no milho com braquiária?
Então, para quem tem problema de picão, de caruru, de vassourinha de botão, essas plantas daninhas, tá tudo aqui, tá, turma? Aproveitem as atrazinas e as terbutilazinas e tragam ela ao favor de vocês, tá? Bom, milho com braquiária. A base forte continua, que é o Glu com Gli, ou só o Glu, ou o Diquat. Tá bem claro para vocês, quando vocês vão usar um ou outro. O pré-emergente, tem alguns que dizem que pode, outros não pode. De forma geral, eu não uso, tá bom? O que nós vamos colocar no lugar do pré-emergente? Você pode colocar atrazina ou terbutilazina, tá bom? Atrazina até 1.500 de ativo e a terbutilazina você vai ficar em torno de 750 de ativo, tá bom? Protox que você pode com milho com braquiária, o tiafenacil, que é o terrador, e a carfentrazona. O que você não pode é a flumioxazina, tá bom? Compartilha essa live com a turma, eu quero ver chegar em 5 mil. Nós já chegamos em 5 mil? Vamos, falta um pouquinho só para nós chegar em 5 mil hoje. Compartilha essa live, fala assim, acessa esse negócio que a mulher tá falando que não tá nos livros, tá? Entra lá. Senhores, então atrazina, terbutilazina. Bom, protóxido seletivo é importante. Milho com braquiária, o que você vai fazer? Você vai travar essa braquiária, minha sugestão que seja com mesotriona, por quê? Chegamos a 5 mil! Ai, gente, falta 100 pessoas para nós chegar em 100 mil seguidores. Ave Maria Jesus, obrigado Deus, nunca imaginei isso na minha vida. Por isso que eu falo, vocês entenderam? Por isso que eu falo para vocês que gente da gente é só você fazer a coisa certa. E eu não tô aqui para falar para maestria, se quiser nos ouvir tudo bem, mas eu quero falar com gente que é da gente, com gente simples, e que é o meu jeito de falar, às vezes falo errado, tá tudo bem. Gisele, mas você tem doutorado, mas é o meu jeito, entendeu? Meu jeitão de mostrar a informação de forma bem simplesona para vocês, tá bom? Vamos continuar aqui, batemos 5 mil pessoas ao vivo ali, ó. Bom, topiralate a gente está testando as doses para travar essa braquiária, vamos ver como que ela vai se ajustar, perfeito? Então, a minha sugestão é que vocês travem o milho com braquiária com mesotriona. Por quê? As doses de nicosulfuron ou tembotriona são muito baixas para travar a braquiária. E essas doses muito baixinhas não controlam planta daninha. Perfeito? Bom, então só voltando aqui. A base forte é o corte, aplica com produto de contato. Tira o pré-emergente, trabalha a atrazina ou terbutilazina, vai para o pós, escolhe a atrazina ou terbutilazina. Minha sugestão seria mais a mesotriona, se a sua área está principalmente com folhas estreitas, tá bom? Eu tenho muita informação para te passar ainda hoje, tá? Fica aqui com a gente, que o que eu vou te falar hoje vale ouro, mas vale ouro mesmo, tá? E não tem lugar nenhum. Só que eu preciso da sua ajuda compartilhando essa live, dando like aqui, tá bom? Bom, esse momento agora, eu tô te falando tudo que você pode, depois eu vou encaixar as plantas daninhas. Então, o que você vai fazer agora é tomar nota, dá print em tela, tira a foto, faz o que você quiser, tá bom? O que eu tô te explicando agora é tudo que você pode fazer em cada cultura. A partir do momento que você tem essa tela do que você pode, você vai encaixar a planta daninha e dentro do que você pode, você vai pegar esse herbicida e vai passando para cá, ó. Isso aqui controla, e você vai montar o jogo do quebra-cabeça. É bem facinho, é super simples e fácil, tá bom? Bom, vou plantar o algodão. Para quem vai plantar algodão, tem um lançamento que é o Azugro, tá? Fica aí à disposição de vocês conhecer melhor esse produto, um baita produto, tá bom? S-metalaclor com pré-emergente, trifluralina, Gesagard, tá entregando um resultado bem bacana para pé de galinha, a gente tem alguns resultados também. Clomazone, mas aí você precisa do Safener, perfeito? Então o Azugro tá vindo no lugar muito desse Clomazone. Diuron tá ajudando muito em várias plantas daninhas, como o próprio pé de galinha. O caruru um pouco para a cultura do algodão, porque a grande questão é o algodão não fecha tão rápido, então muitas vezes você vai ter que fazer uma nova aplicação, tá? Em jato dirigido com Diuron ou S-metalaclor ou trifluralina, perfeito? Então a cultura do algodão, o que a gente faz para ter o controle dessas plantas daninhas? É a aplicação do pré, depois tem a aplicação em orelha de onça e depois lá em jato dirigido, porque tem muita área que a gente já voltou o jato dirigido, tá bom? Precisa da aplicação de produto de contato, como o MSMA, tá? Ou produto de contato que você for usar, por exemplo, mesmo o algodão sendo resistente a glufosinato, dependendo da altura desse algodão, para não prejudicar a produção, ele vai para um jato ou uma aplicação mais dirigida, perfeito?
E nessa aplicação, muitas vezes dá para você colocar mais um pré-emergente, evitando fluxos, principalmente de caruru aqui, nesse meio da cultura do algodão, tá bom? Dá para você trabalhar carfentrazona. Carfentrazona é o principal protóx que você pode aqui nesse caso. Pós-emergente do algodão, o Staple Invoke. Agora, qual é a tecnologia? Tem tecnologia sendo lançada, Select ou Seletil, tá? Já tem o algodão também resistente a dicamba, tem algodão resistente a glufosinato, a glifosato. Então, qual é a combinação que você está fazendo de tecnologia, perfeito? Minha sugestão é que você não passe de glifosato aos 45 dias após da emergência do algodão, se necessário, muito necessário, chegando aos 55 para não provocar cavitação do algodão, perfeito? Senão você vai ter abortamento de flores e isso é reto e direto em produção de algodão. Glufosinato, no milho resistente a glufosinato, tá? Também a minha sugestão é que vocês não passem muito de 50 dias, começa a dar problema no abortamento de flor, perfeito? Vamos plantar sorgo? Lembra que agora eu só estou te falando o que você pode fazer, porque aqui eu estou te falando que você pode fazer manejo. Então agora eu estou te falando tudo que você pode, de acordo com a cultura que você vai plantar, perfeito? Vamos plantar sorgo? A primeira pergunta que eu vou te fazer é, o seu sorgo é um sorgo iGrow? Você conhece essa tecnologia? Ou é um sorgo comum? A Gisele é um sorgo comum, mas é um sorgo tratado com Benefic, ou seja, você já está me dando informações do que eu posso fazer. Então vamos lá. Para quem ainda não conhece o sorgo iGrow, o que ele é um sorgo iGrow? Ele é uma tecnologia de plantas mais tolerantes aos herbicidas, inibidores da ALS, do grupo das imidazolinonas. Vou traduzir isso, tá bom? Significa, por exemplo, que eles já fizeram um produto chamado Zelone, que tem Imazetapir e Imazapic na formulação. Gisele, Imazetapir é isso mesmo. Ou seja, você pode aplicar o Zelone, plantar sorgo iGrow, tá bom? E aplicar mais Imazetapir no pós desse sorgo. Tá dando um excelente resultado para carrapicho, o Zelone está entregando um bom controle para pé de galinha e principalmente que eu vejo essa tecnologia para o sorgo de Alepo. Quem tem problema de sorgo de Alepo quer limpar um pouco melhor essas áreas, essa tecnologia com a aplicação desses herbicidas está indo super bem. E dentro do sorgo ainda saiu o registro do clique da terbutilazina. Então, para trabalhar a terbutilazina ainda dentro do sorgo, tá bom? Senhores, então, dentro do sorgo, aqui está a tela cheia para vocês. Eu quero que vocês dividam bem o que é sorgo iGrow, o que é sorgo tratado com Benefic, tá bom? E o que vocês podem fazer. Então, tá aqui, ó, sorgo tratado com Benefic, tá aqui, ó, tá aqui bem nesse cantinho da tela, tá, turma? Gravem bem isso. Se o sorgo for tratado com Benefic, S-metalaclor, aí eu deixei as combinações aqui. Sorgo iGrow, Zelone, perfeito? Protóx que vocês podem, essa informação é bem importante, porque as pessoas acham que sorgo não pode nada. Vocês podem ainda trabalhar com tiafenacil, ou vocês podem trabalhar com a carfentrazona. Minha sugestão é que nem doses baixas da flumioxazina. Por quê? As doses muito baixas não vão te entregar controle da planta daninha. Observem que carfentrazona é o protóx mais tranquilo para várias culturas. Ele não tem efeito residual. Então vocês podem, vou plantar gergelim, vou plantar o que você for plantar. Pode trabalhar carfentrazona. Sem medo de ser feliz, tá bom? Senhores, braquiária. Vou plantar braquiária. O que a gente pode? Tá? Nós podemos glufosinato, glifosato, que vocês já sabem, a atrazina. Aqui é o grande ganho, você trabalhar a atrazina. Nossa senhora, gente, eu vou infartar, falta 10 seguidores. Não, vocês vão fazer isso comigo ao vivo, cara. Falta 10 seguidores para nós bater 100 mil. Você tá doido? Vamos lá, calma, respira, galera, respira. Respira, vamos lá. Vou plantar a braquiária. Concentra. Volta aqui comigo. Vou plantar a braquiária. A minha sugestão é que vocês fiquem com até 1.500 de ativo para te ajudar no efeito pré-emergente ali durante essa braquiária. O que você pode aplicar de protóx, carfentrazone e tiafenacil, tá bom? O pós da braquiária, um dos manejos mais importantes é você não abandonar a braquiária ali, tá? Trata essa braquiária, a gente precisa disso, perfeito? O que nós vamos fazer? A atrazina, a partir de um perfilho, o que dá fito é o quê? O que dá fito
é o óleo, então você cuida com esse óleo. A terbutilazina, 2 perfilhos, já dá para trabalhar, cuida com o óleo, perfeito? Imazetapir, de 4 a 5 perfilhos. Imazetapir entrega um controle muito legal. Então dá para entregar isso. Ai, caramba! Que susto! Pegamos, você viu? Aê, turma! Uhul! Rapaz do céu, agora eu vou fazer a live brilhosa! Que susto, cara! Eu tava tão concentrada ali falando. Obrigada, equipe. Pessoal, obrigada. Obrigada aí, turma. É o maior Instagram de plantas daninhas do Brasil. E agora eu vou fazer a live brilhosa aqui, tá? Isso é pra vocês, é com vocês. Gratidão a Deus por colocar esse propósito na minha vida. Obrigada, família. Não vou chorar, mas é gratidão a todo mundo que nos acompanha. Sabe que não é fácil. A crítica vem, mas a gente não pode se importar nem com a crítica e nem muito com os elogios, e sim seguir firme o propósito. Tamo junto. Vamos lá. Obrigada, turma. Bora. Olha, ficou brilhoso o cenário aqui agora. Rapaz do céu. Vamos lá. Plantei braquiário. Plantei braquiário. O que a gente vai fazer no pós? Atrazina, então, deixa eu voltar do começo. Deixa eu pegar o raciocínio de novo. Atrazina. Vocês podem aplicar a partir de um perfil. Minha sugestão é que vocês tirem o óleo, que o que está dando... Tira o óleo, eu trabalho com óleo bem baixinho, 150 ml por hectare, que o que está dando fito é o óleo. Terbutilazina, você vai esperar um pouquinho a entrada, até uns 2 perfilhos, tá? Imazetapir, se tem uma coisa que as pessoas precisam aprender a usar na braquiária, é imazetapir, tá bom, turma? Aqui eu coloquei um estágio bem tranquilo ainda, 4 a 5 perfilhos. Tem muitas áreas que eu solto até com 3 perfilhos. Doses vão até 1 litro por hectare. E muitas vezes a gente faz uma sequencial de 1 mais 1, tá? Tá entregando bem, por exemplo, para um capim carrapicho. Só não controla capim colchão, tá? Que aí capim colchão é mesotriona, mas vai dar fito aí, perfeito? Mimetizadores de auxina, 2,4-D-triclopir, fluroxipir. E tem uma combinação que a gente faz muito para vassourinha de botão, é assim, ó, glufosinato com carfentrazona, tá? Antes de plantar a braquiária, já coloca uns 2 litros de atrazina e no pós da braquiária, triclopir com a atrazina, tá bom? Agora o seguinte, ó, haja coração. E o povo tá ali, ó, uhul! Gente, eu levei um susto, pelo amor. O negócio agora é que vocês vão me ver brilhosa o resto da live. Maior. Vai vendo. Gente, obrigada, viu? Em 5.000 pessoas ao vivo, já é o maior evento de plantas daninhas da América Latina. A gente não encontrou outro nessa proporção desse tamanho, tá? E que faz essa entrega gratuita para vocês. Como eu sempre falo, não vai ter patrocinador esse evento. É um momento meu com você, aonde eu vou te falar todos os manejos de plantas daninhas, tá ok? Bom, então até agora eu falei para você o que você pode. Confie em mim, que o que eu coloquei ali você pode fazer. Doses a gente vai ajustar de acordo com o ambiente no qual você vai estar. Agora, o que eu preciso que você entenda? Que agora nós vamos para os manejos focados, perfeito? Então agora eu vou pegar cada tela daquela e nós vamos controlar a planta daninha. E o que você vai plantar? Então, se você vai plantar sorgo e tem problema de picão, tem problema de vassourinha de botão, o que você vai plantar? Aí você vai pegar aquela tela que eu te passei e vai selecionar os herbicidas dali, perfeito? Vamos lá. Para esse cenário, eu escolhi primeiro a vassourinha de botão, só que eu quero que você entenda assim, ó. Eu quero ver para limpar esse estúdio aqui depois. Ó, vassourinha de botão. Eu escolhi essa primeira planta daninha. O manejo, sim, para vassourinha de botão. Então, tudo que eu te expliquei até agora são herbicidas que fazem parte do manejo, sim, que está dentro do meu método, o QPH. Tá bom? Vamos lá. Tudo que eu vou te falar agora tem plantas daninhas que pegam carona. Buva, trapo, corda de viola, erva de Santa Luzia, caruru, erva quente poaia e picão, que o pessoal está me perguntando aqui, a gente consegue trazer ele na carona. Só que o picão, ele tem uma particularidade, que é assim, ó. Por exemplo, na minha região, o picão já está resistente à atrazina, perfeito? O que isso significa? Que a atrazina não vai me ajudar. A atrazina ajuda muito em caruru, por exemplo, mas picão não vai ajudar. O que a gente faz? Troca por terbutilazina. Não tem resistência cruzada, então ainda dá para você utilizar essa ferramenta, perfeito, e ter controle. O negócio é você baixar essa infestação de picão agora na safrinha. Então, as terbutilazinas são fundamentais em vários manejos, tá bom? Bom,
Plantas daninhas que vão pegar carona nesse manejo que eu vou te mostrar de vassourinha de botão. Buva, trapo, corda de viola, erva de Santa Luzia, erva quente, poá e assim vai. É uma gama de plantas daninhas. O que é importante você conhecer? Gisele, conhecer o inimigo é importante? É o nosso primeiro pilar do manejo integrado de plantas daninhas. É o primeiro, conhecer o inimigo. Perfeito? Bom, vassourinha de botão, uma raiz, sistema radicular extremamente agressivo. Existe mais de uma espécie no Brasil. A nossa equipe já identificou 7, nós paramos de identificar porque eu só ia descobrir 10, 20, mas o meu objetivo é trazer solução e não achar só problema, né? É trazer solução. A questão é que tem algumas vassourinhas de botão que tem essas raízes adventícias, então passar a grade em vassourinha de botão que tem esse tipo de raiz aqui, ó, é a pior coisa que existe, passar a grade. Por quê? Porque senão ela vai multiplicar, cada pedacinho dessa planta vai multiplicar uma nova planta, perfeito? Então nem sempre passar a grade. Ela germina muito bem, temperaturas normais, ambiente, ou seja, o cerrado inteiro, o sul, onde ela estiver, ela vai incomodar. No começo, ela é muito confundida com erva quente, tá? A questão é que existem várias espécies de vassourinha, mitracarpos, permacostas, borrestes, existe toda uma parafernália que eu não vou gastar muito tempo aqui para te explicar isso. O que eu quero que você entenda é que, de acordo com a espécie, ó, um pedacinho de um galinho que a colhedeira picou e jogou, faz uma nova planta, perfeito? É isso que eu quero que você entenda, então nós vamos tratar tudo isso. Diferentes espécies, a gente começou a identificar na safra 18 e 19, mas já dentro do ano de 2019, ou seja, não é nosso primeiro ano fazendo isso, e que nós corremos esse Brasil fazendo ensaio, em Bom Jesus, Piauí. Gente, eu tô no Mato Grosso do Sul, nós montamos ensaio lá no Pará, Bom Jesus, Bahia, lá no LEM, Goiás, Mato Grosso, a nossa equipe roda muito, então até meu momento de agradecer, muito obrigada à equipe de herbicida da Desafios Agro, vocês topam as nossas loucuragens de correr esse Brasil. Fomos para o Rio Grande, pra vocês terem uma noção, esse ano a gente tem ensaio Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, que é a nossa sede, Goiás, Mato Grosso, Bahia, safrinha agora, vamos beirar o Piauí, Pará talvez, né, a gente está vendo, e vai voltar a montar as coisas no Rio Grande do Sul. Então, isso é equipe. E olha só um dos ensaios feitos lá em Bom Jesus no ano de 2022. 5 litros de glifosato controla algumas espécies e outras não, tá? E mesmo com metsulfuron também deixando a desejar. Então é comum você ter esse cenário, planta morre, planta não morre, mas agora você já entendeu o porquê, tá? É uma planta daninha que na época seca, ela seca. O que é pior? Agora deixa eu te explicar. Por que eu trouxe essa planta daninha para você entender o manejo sim? Porque é a planta daninha que mais me ensinou sobre o manejo sim, tá? Porque ela seca na seca. Olha só, não é igual a Margos, que é umas folhinhas lá, não, ela seca. Aí você subestima, morreu não. Na primeira chuva ela começa a rebrotar, tá? Ela começa a rebrotar. E a questão é que se começou a chover, se a chuva atrasa, fala a verdade para mim, se choveu, você quer plantar ou você quer esperar a planta daninha rebrotar e aplicar? Aí vira aquele desespero, Gisele, eu preciso plantar, me dá uma dica do que fazer em uma única aplicação. Então eu quero que você entenda que controlar a planta daninha antes de plantar soja é um desafio muito grande e que eu vou mudar, nós vamos fazer uma distribuição melhor do dinheiro ao longo do sistema, que ontem eu expliquei sobre sistema, perfeito? Então, às vezes você comprou R$400, que é o exemplo que eu mostrei ali, R$400 por hectare para usar antes da soja. Eu pego esse mesmo dinheiro, metade desse dinheiro, coloco em outro momento, consigo o controle da planta daninha e te entrego um cenário para a próxima soja muito melhor. É isso que eu quero te explicar. O fundamento é esse, tá? É sistema. Por isso que eu chamei de SIM, Sistema Integrado de Manejo. Então, vassourinha de botão na época seca, seca. Choveu, você quer plantar e não dá tempo de fazer muita coisa. Perfeito? Então, mesmo que você plante braquiária e não tratar essa braquiária, não vai adiantar, ela vai ficar lá no meio e você vai se incomodar. Perfeito? Papel e caneta na mão, vamos lá. Primeiro passo para controlar vassourinha de botão. E é literalmente um passo a passo que eu vou te mostrar aqui agora, de uma forma bem simples, bem tranquila, tá? A principal aplicação é a nossa flechinha vermelha. Então, vassourinha de botão eu divido em 3 momentos. O pior momento é o pós da soja. O melhor momento é assim que você colhe. E antes da soja, salve-se quem puder, se você tiver tempo, mas a maioria do povo não tem tempo não, tá? Eu já vou te mostrar aqui algumas sugestões e você vai entender o porquê o manejo do colhe e aplica é o mais barato, tá? Mas o que você vai plantar? Olha
ó, o que você vai plantar? Aí agora você vai voltar naquelas telas que você tirou o print ou escreveu e você vai olhar os herbicidas e falar, agora eu entendi. Se eu plantar sorgo, eu faço isso. Se eu plantar milho, eu faço isso. Se eu plantar braquiária, eu faço isso. E gergelim, por exemplo, quem vai plantar, usem, por exemplo, carfentrazona, né? Antes de plantar o gergelim, glufosinato com carfentrazona, glifosato com carfentrazona. Façam essas associações, tá bom? Olha o vídeo de um produtor, pra você entender que a gente da gente, tá? O manejo que ele fez de vassourinha de botão é um mentorado nosso dentro do QPH. Olha o relato dele, na prática. Manejo sim. Gisele Santos, QPH. Corta e aplica 2,5 litros de Liberty e 80 ml de Flumizin. Controle de vassourinha de botão. Controle tão eficiente assim eu nunca tinha visto. Essa foi a primeira vez. Vocês me entenderam? Olha o que o produtor falou no vídeo, manejo sim, né? Melhor manejo, nunca vi igual. Ele usou o óleo ali, né? O que faltou nessa aplicação foi pré-emergente, mas ele falou, Gisele, a safra já não foi tão boa, é o que eu tenho, né? Eu ajustei a dose de Flumizin para não dar fito no milho dele e ele foi para um pós com uma aplicação bem tranquila. Vocês me entenderam? Que é o melhor manejo que existe para controlar essas plantas daninhas. É pé de galinha, é vassourinha, é o picão, é possível. Eu quero que você entenda que você pode fazer esse manejo, tá bom? Bom, nesse caso aqui dele, rebrotou alguma coisinha? Se rebrotou alguma coisinha, ainda tem a possibilidade de usar alguns herbicidas ali, tá bom? Lembra dessa tela? Então, para vassourinha de botão, agora eu deixei todas as opções para essa planta. Ou seja, se você tem problema de vassourinha de botão, olha só, você vai lembrar que eu recomendei lá no começo da nossa aula mesotriona para aquele primeiro caso. Já no segundo caso, tá a flumioxazina. Vários casos a gente já resolveu com carfentrazone. Qual que é o fundamento? O fundamento é um produto base, que está aqui em cima, glufosinato com glifosato, ou diquat, tá? Ou, Gisele, não vou colocar glifosato, quero só glufosinato, tá tudo bem. Média de 3 litros por hectare. Pré-emergente, funciona assim, ó. Se você for utilizar o S-metalaclor, a minha sugestão é que você ainda pode associar uma mesotriona para te ajudar nessa vassourinha de botão, perfeito? Gisele, não, eu vou usar a Dengo. A Dengo está ajudando muito no controle de pré também e ajuda já a controlar parte dessa vassourinha de botão. A minha sugestão é que nesse caso, você fique com carfentrazona. Vocês entenderam o jogo aqui? Tá? É só você ir mudando. E nós estamos testando agora o Gapper nesse Colhe Aplica. Eu acredito que ele vai entregar. Falta a gente testar algumas combinações com glufosinato versus glifosato e se ele vai aceitar alguns protóxicos ainda, tá bom? Eu acredito que nos próximos um mês e pouquinho, a gente já vai ter essa resposta final. Então, vocês entenderam o jogo? Eu tenho várias sugestões para te passar. O Darlan, por exemplo, que tá aqui que eu falei para vocês. O Darlan, se eu não me engano, ele usou mesotriona, que era milho sem braquiária, tá? Ele usou mesotriona, que era o produto que ele já tinha comprado, a gente puxou antes, conseguiu limpar a área. Se vocês forem ver um vídeo do consultor André Aguirre, ele fala sobre mesotriona antes de plantar milheto, que fui eu que recomendei. Só que eu falei para ele, olha, no máximo 100 ml por hectare antes do milheto, tá? E vai travar bem esse milheto. Ele, não queremos colheita. Então, sim, são ativos importantes. Então, tem várias sugestões que você pode encaixar aqui, tá bom? Adolfo, não vai dar tempo de eu falar sobre planta daninha de pastagem aqui hoje, mas capim-capeta, só aproveitar que eu vi sua pergunta aqui, e eu tô falando de mesotriona. Mesotriona é importante, atrazina para essa planta, tá? 4 litros de atrazina com de 300 a 400 ml de mesotriona ou calares 4 litros por hectare, tá bom? Óleo, pelo menos 250 ml de óleo mineral, importante para essa planta daninha, capim-capeta em pastagem, é a aplicação com uma vazão de pelo menos 250 e não pegar a planta tão velha. A aplicação tem que acontecer ainda em janeiro em muitas regiões do Brasil. A aplicação de fevereiro, indo para março, ela já está sementeando, senescendo, e isso é ruim. Então, é hora
de controlar essa planta daninha, tá bom? Vamos lá. Então, vocês entenderam para a vassourinha de botão? Eu te dei 2 exemplos aqui do que fazer. Gisele, cadê o 2,4-D daquela primeira tela? Para a vassourinha de botão, a minha sugestão é que vocês tirem, tá? O 2,4-D, não trabalhem com 2,4-D, perfeito? Por quê? Porque ela dá esse efeito antagônico que foi a tese do Guilherme Minozzi. Ele já mostrou isso para nós, a gente via no campo e o Guilherme quantificou isso no doutorado dele. Então, vassourinha de botão, zera esse 2,4-D. Se for erva quente, o 2,4-D funciona bem, tá bom? Herbicida importante aqui para vassourinha de botão é um glufosinato mais Protox. De forma geral, o que você for plantar, ele contribui muito. O Protox você vai mudando de acordo com o que você vai plantar. Pega as telas anteriores ali, tá bom? Por que que é importante? Olha isso aqui, Spermacossa spinosa. Desse vaso aqui até aqui, são doses crescentes de glufosinato e não controlou. Quando eu venho aqui, ó, nesses vasos aqui, é um Protox, é a flumioxazina, já entregou melhor. Quando eu mudo a espécie para verticillata, olha só o quanto que glufosinato foi bem. Já a flumioxazina, mais ou menos. A questão é que o Brasil está com várias espécies, de acordo com a região, mas na combinação de um Protox, o glufosinato, você consegue pegar várias espécies, perfeito? Bom, olha esse resultado que vocês vão receber lá no grupo, tá? Para quem está no nosso grupo do WhatsApp da Super Semana, esse resultado vai hoje para vocês, tá bom? Eu quero que você entenda o fundamento disso aqui. Se você pegar os primeiros 3 aqui, ó, eu já vai mostrar a tela cheia para vocês, tá? Pega esses primeiros 3, vocês vão entender que só tem glifosato como base. E aí nós colocamos alguns Protox, tem Aurora, Aurora e Flumizin. Desse tratamento aqui para baixo, existem combinações que já são com glufosinato. Reparem que o controle melhora. E reparem que o controle aqui embaixo é ainda melhor. Por quê? Nós começamos a trazer mesotriona, tá bom? Aqui está trazendo mais mesotriona ainda no pré-plantio. Observem as doses. Não pode sair exagerando essa dose, aplicar qualquer dose. E já tem registro desse produto para essa modalidade também, tá bom? Então, olha só que interessante. Quando você traz uma base glufosinato e traz um Protox ou uma mesotriona, mesmo que o teu pós-emergente, ó, o pós-emergente foi igual para todo mundo, 2,5, 3, 2,5, 3, nas proporções que a gente contou ontem. Então, foi tudo igual. O grande negócio, que quem está entregando essa diferença é a primeira aplicação, perfeito? Então, sim, você pode chegar a um controle efetivo da vassourinha de botão, perfeito? Agora, olha esse ensaio, sem aplicação nenhuma do colhe-aplica, fazendo só o manejo padrão que te ensinam, só fazendo aquele manejo de espera rebrotar, aplica, parará, parará, piriri. Vai lá. Ó, atrazina e glifosato não controla, atrazina e glifosato com dose maior não controla, atrazina com glifosato 4 mais 4, você entendeu? Isso aqui é dinheiro, não controla. Aí você vai se frustrar, essa planta daninha vai secar e vai rebrotar lá perto da soja. E você vai carregar esse problema até lá na soja, tá bom? Sem a aplicação do corte e aplica. Aqui eu já trabalhei terbutilazina, trabalhei mesotriona, que é calares com atrazina, fiz sequencial, nesse caso aqui é sequencial de calares, ou seja, a mesotriona que está carregando esse pianinho aqui. Olha o que acontece, chega a uma proporção bacana de controle. Tela cheia para a turma poder ver esse resultado, tá? Coloca a tela cheia lá. Então, observa que quando eu vou trabalhando terbutilazina, mesotriona no pós desse milho, aquele penúltimo tratamento ali, ó, sequencial ainda dentro do milho, cuidado para não dar fito, tem híbridos que são muito sensíveis à mesotriona, o estágio é fundamental, perfeito, para essa aplicação dar certo. No máximo que você vai conseguir 80% de controle. Se eu voltar na tela, ou seja, olha só, essa aplicação do pós, as primeiras, está entregando muito mal, menos de 30%, menos de 40%. Se eu volto à nossa tela, você consegue entender o quanto que o colher, aplicar e plantar te agrega no controle dessa planta daninha, tá bom? Então vamos lá. Sem braquiária ainda, vocês entenderam de acordo com o resultado que a gente consegue entregar, tanto na dessecação e pro pós aqui eu já deixei algumas opções para vocês. Pode glufosinato, se o milho for resistente a glufosinato, mesotriona, a formulação, o calares, que é um produto pronto já trazendo mesotriona, a própria atrazina e a terbutilazina, perfeito? O nicosulfuron, por que ele não está aqui? Porque a gente precisaria de uma dose maior
e muito milho só permite até uns 25 gramas, por exemplo, de um Ascent ou Nicosulfuron 750. Então não está encaixado ali ainda no pós. Se você acertar o colhe e aplica de forma correta, aí tudo bem você usar essas doses baixas, perfeito? Bom, Topiralate ele está entrando agora nesse teste que a gente vai fazer para ver várias modalidades dele. Gisele, me mostra o fundamento disso. É que eu quero que você entenda que vassourinha de botão, ó, vem aqui comigo. Vassourinha de botão, a gente não tem que controlar a parte aérea, nós temos que controlar a raiz. A grande parte, a parte da planta, que é o nosso maior inimigo, é raiz e não é folha. Quanto mais folha você tem, pior é para chegar nessa raiz. É uma analogia que fica mais fácil de você me entender, tá? Então, colher, cortar e a gente ficar mais perto da raiz, mais perto dessas raízes adventícias, pedacinhos de planta, é mais fácil de controlar. Eu vou te mostrar ensaios que a gente fez desde Santarém, Pará. Um forte abraço para a turma de Santarém, né? Saudade desse povo bom demais, povo batalhador mesmo, lá em Santarém, Pará. Fizemos no Pará, Piauí, Bahia e Mato Grosso do Sul. Olha esse resultado, colhe e aplica com vários herbicidas. Esperamos 3 a 4 dias, o resultado já é diferente e quando esperou ela rebrotar demais, não funcionou. Pega esse resultado aqui, ó. Funciona assim. Colhemos, cortou e aplicou. Olha só, o 2,4-D só funciona com 2 litros por hectare, se não esquece. Triclopyr entregou super bem, mas o que você vai plantar talvez tenha intervalo, então não dá. Agora, se você tem área de vassourinha de botão e não vai fazer nada, vai ficar em pousio essa área e você tem triclopyr no estoque, aplica, mas aplica antes de rebrotar, perfeito? E aqui tem várias combinações, a flumeoxazina, a carfentrazona e assim vai. O que eu quero que você entenda é a tendência do resultado. Quando a gente esperou um pouquinho, até foi melhor, só que ó, quando esperou demais, nada funciona. Quando esperou demais, nada funciona. Você entende? Muita área foliar não funcionou não funcionou direito. Dinheiro jogado fora. Perfeito? Bom, senhores, então o manejo da flechinha vermelha, que eu estou falando para vocês que é o manejo sim, é o melhor manejo para vassourinha de botão e é o mais barato. Tá? Então aproveitem, por isso que esse evento é neste momento, em janeiro, para dar tempo de você fazer a sua programação, comprar os seus produtos e fazer a aplicação, perfeito? Eu acho que toda essa informação vale um like, né, aqui na nossa live, vale a pena você, ó, curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal, combinado? Agora olha só, você não fez o manejo sim, não fez o manejo sim, desesperou, sobrou no meio da cultura que você plantou, só a atrazina não controla, acabei de te mostrar isso. No sorgo, que você só tem atrazina e terbutilazina, também não vai controlar, tá? Então, o que restou para você? Muita reza, tá? Para que as coisas se alinhem antes da safra, você tenha chuva, para essa planta daninha rebrotar pouco, ela não pode rebrotar muito. Atenção, a vassourinha de botão não pode rebrotar muito, e eu vou te explicar isso por quê. Bom, a base da sua dessecação vai ser glifosato mais um mimetizador de auxina. Qual que é a grande novidade? Triclopyr, fluroxipyr sempre faziam parte da minha recomendação e agora a Lauxifen entra na recomendação. Qual que é o grande segredo? E até um forte abraço pro pessoal da Corteva, pro André, pro Zobioli que toparam fazer essa loucuragem de um projeto que eu falei, gente, vamos fazer isso em várias localidades e trazendo momentos adversos para a gente entender como que Paxeu e Elevore, aqui nesse caso, iriam se comportar. E ficou muito bacana porque ele é um ativo que trabalha em condições mais adversas, ou seja, pouco rebrote, ele já funciona bem. Então, para essa aplicação dar certo, você vai escrever assim no seu caderno agora, ó, Triclopyr, fluroxipyr embaixo e a Lauxifen, perfeito? E a Lauxifen. O que você vai escrever? Você vai escrever assim, ó, Triclopyr funciona bem com pouca área foliar e pouca umidade. Perfeito? Isso também vale para a Lauxifen, que é Paxeu ou Elevore. Funciona bem com pouca área foliar e ainda com pouca umidade, ou seja, condições adversas. Fluroxipyr, ele não funciona nesse ambiente. Ele precisa de mais área foliar e principalmente umidade. Perfeito? A questão é que Triclopyr tem intervalo para plantar soja, sim, de 15 a 20 dias, dependendo da dose. A Lauxifen, se for Elevore, 80 ml por hectare, vai dar um intervalo médio de 7 a 10 dias, depende do seu ambiente, já é um intervalo menor que Triclopyr.
Fluroxipir não tem intervalo para plantar soja, mas vassourinha de botão obrigatoriamente tem que ter sequencial como a buva, tá? Então, vassourinha de botão e buva é muito próximo, é muito parecido aqui o manejo, tá? Qual que tá vendo aqui, ó, eu escrevi triclopir mais LA, triclopir, fluroxipir mais LA, e a lauxifem não tem o LA. LA é o latifolicida. Ou seja, dependendo como essa área tá e a velocidade que você precisa, você vai ter que combinar um Protox, tá? O alauxifem, nesse caso, na nossa observação, que não tem essa necessidade, perfeito? Bom, sequencial é obrigatória, não vamos usar 2,4-D. Sequencial, glufosinato com Protox e coloco para emergente. Então, por fim, a recomendação ela é muito robusta e é cara. Essa aplicação aqui está ficando mais de R$400 por hectare. Então, eu te mostrei um manejo, como você viu no vídeo do produtor, que custa R$150. Você vai chegar no momento da soja, cara mais limpa, contra um manejo de R$400 por hectare, tá? Então, é possível trabalhar de forma diferente. Gisele, mas eu nem imaginei que eu ia ter vassourinha de botão nessa área. Ah, é possível, então, você fazer um manejo, mas óleo nessa aplicação aqui, que é importantíssimo e pré-emergente para a soja, fundamental. Perfeito? Aqui está a base. Agora, olha a importância do QPH. Olha. Travou. Estamos voltando, turma. A internet caiu um pouquinho, mas estamos voltando. Travou porque o grupo foi taxado. Voltou. Voltou? Pessoal, a internet caiu aqui um pouquinho, tivemos problema técnico, mas estamos aqui de novo, tá? Fiquem tranquilos. Voltou? Estão me ouvindo bem? Vamos lá. Turma, compartilha essa live com a galera, tá? Que a gente voltou. 5 minutos. Volta um pouquinho na live para vocês... a turma voltar? Não, você voltar a sua explicação. Ah, tá, eu voltar. Não, a galera não vai voltar, tá ao vivo aqui comigo. Compartilha essa live pra gente chegar de novo a 5.000 pessoas, tá? Travou um pouquinho, mas fala pra turma, ó, ela voltou, ela tá ao vivo de novo, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui a explicação, porque o pós-emergente da soja, turma, onde mais ou menos que travou aqui pra vocês, é importantíssimo vocês entenderem. E essa aplicação... quem sugeriu foi o Emerson, um mentorado nosso, a importância de você ter um ambiente, que é o QPH. Essa aplicação sugerida foi por um mentorado, não foi a Gisele que sugeriu, créditos a ele que trouxe essa sugestão, tá? Então, quando vocês viram essa aplicação, vocês vendo a Gisele falar, várias pessoas falar, foi o Emerson lá desde 2020, 2021 naquela safra, de acordo com a necessidade dele, ele precisou, né, trabalhar o que ele tinha em estoque, então ele trabalhou glifosato e pacto, tá? Média de dose entre 40 e 48 gramas por hectare, sequencial de fomezafem, e aí a dose de fomezafem é um mar ali que você pode trabalhar, entre 0,5 até 1 litro por hectare, perfeito? A nossa sugestão é que não vá glifosato na segunda aplicação, apenas na primeira, perfeito? Então aqui, turma, tem o manejo que funciona, que é o manejo sim, que está aqui, que eu mostrei para vocês. Antes de plantar a soja, esse manejo robusto, que já carrega aqui buva, picão, caruru, corda de viola, trapoeraba, erva de Santa Luzia, várias plantas daninhas, tá bom? Essa tela, o que eu expliquei aqui, dá para encaixar várias plantas daninhas, várias áreas mesmo, tá bom? E senhores, é sobre isso que eu quero te mostrar, é que você também pode. O Darlan, como eu comentei com vocês, ele mandou essa mensagem no nosso grupo, porque quem é QPH, a gente ainda tem o nosso grupo lá, o hashtag SouQPH. Se você que é meu mentorado ainda não entrou no grupo do hashtag SouQPH, tá? Fica à vontade, você recebeu esse link que é exclusivo seu. E o Darlan mandou lá hoje, ó, top. Ano passado, nessa época, não sabia nem o que fazer com minhas vassouras de botão. E foi quando eu conheci os seus manejos, colocando eles em prática. Parabéns, Gisele, por se dedicar e fazer nós crescermos cada vez mais em conhecimento, tá? Deixando mais din-din no nosso bolso. Então é sobre isso. Trouxe o caso de produtor para produtor, de gente da gente, fazendo manejo, um método que eu desenvolvi, que está dentro do método QPH, que uma das partes é o manejo sim, tá bom? E turma, olha só, muita gente me perguntou, dentro disso, né, que a turma tá vendo que os manejos funcionam, que é barato, que realmente dá certo, a turma conversando dentro dos grupos, tá?
que aconteceu? Eu tive uma enxurrada de perguntas de ontem para hoje. Não significa que eu não estou dando atenção para todos, mas o meu foco aqui é entregar conteúdo, tá bom? Mas muita gente falando assim, Gisele, como é que eu faço para ter acesso à sua mentoria? Quanto custa? Sou do Paraguai, quero participar. Sou do Mato Grosso, Sinop, quero participar. Isso tudo hoje, ó, são as telas de hoje. Então a gente fez o seguinte, ó, eu não vou gastar muito tempo aqui, mas eu vou te explicar para quem realmente quer fazer parte do QPH, que é a maior mentoria de plantas daninhas e aplicação, manejo, né, que existe hoje no Brasil, e nós já estamos indo aí para a América Latina. Eu quero que você entenda como que você vai fazer parte, mas eu vou te explicar bem rapidão, porque amanhã, na verdade, é o dia que eu vou te explicar como que você vai fazer, né, para participar do QPH, e o QPH que é 2.0, uma nova versão que eu vou te acompanhar o ano todo, tá bom? Então aqui eu não vou gastar muito tempo não, poucos detalhes para falar sobre isso, mas para quem já sabe que vai entrar na mentoria, nós temos uma lista VIP, perfeito? Como que você vai fazer, ó? Quais são as vantagens de você entrar nessa lista VIP para quem realmente quer, tá bom? É só para quem realmente quer. Você vai entrar nessa lista, você vai ter as melhores oportunidades, porque você vai receber um link antecipado para poder ter um bônus onde eu te acompanho melhor dentro ainda do ano de 2025, perfeito? Como que você vai entrar nessa lista? Você vai acessar um QR Code, vai preencher os dados. Bem simples, ó. Você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, o seu WhatsApp e você vai escrever uma palavra de segurança. Para que serve essa palavra de segurança? É para você ter certeza que é a minha equipe falando com você, tá bom? A palavra de segurança que você colocar ali, pode colocar qualquer palavra, é para você ter certeza que é a minha equipe do QPH que está te passando essas informações, perfeito? Então lá eles te explicam tudinho como funciona e é só isso, é só você preencher e enviar, tá bom? QR Code está na tela para quem quer fazer parte dessa lista VIP, mas eu não vou tomar muito tempo aqui, tá? Deixa o QR Code aqui embaixo, tem como? Para eu continuar o assunto? Deixa lá embaixo. E tá no chat também, tá bom. Vamos que eu ainda tenho buva para falar, nós vamos falar de corda de viola, picão, traporaba, erva de Santa Luzia e várias outras plantas daninhas, perfeito? Então, se você quer fazer parte da maior mentoria do Brasil, economizar dinheiro na prática, controlar, produzir mais, trazer rentabilidade, não é só economizar dinheiro, né? É não jogar dinheiro fora, na verdade, e produzir mais. Vem com a gente, que aí amanhã eu vou te explicar como que isso vai funcionar. Vamos falar de buva? E esse recado é principalmente para o sul do Brasil. A galera parece que baixou a guarda, achou que sabia manejar e as áreas infestaram tudo de novo, tá? E não pode, tá, turma? Não pode. Vocês precisam, principalmente o sul do Brasil, Paraná, escuta o que eu tô falando, vocês precisam melhorar o manejo sim aí com vocês, tá bom? O grande gargalo da buva é que o fluxo de germinação dela, ela precisa de umidade para germinar. E quando nós colhemos o milho, o sorgo, o que você for colher, pós isso é feito muito calcário e gesso nas áreas. E esse calcário e gesso que fica na planta, ela interfere na absorção dos herbicidas. Então não pode ter calcário e gesso e nem poeira nessas plantas, perfeito? A resistência a 2,4-D já é uma realidade há mais de um ano, tá, turma? Então 2,4-D nessas recomendações já não está funcionando tão bem. Minha sugestão é que vocês tirem o 2,4-D e trabalhem com outros auxínicos que eu vou te mostrar aqui agora, tá bom? Essa planta daninha eu conheço há tanto tempo que eu sou a primeira pessoa a falar de Coniza sumatrense no Brasil, junto com os meus professores Jamil e o Rubens. Foi o meu mestrado, ainda lá na UEM, Universidade Estadual de Maringá. Eu fui a primeira pessoa, no primeiro trabalho, a mostrar que a Coniza sumatrense existia, né? Que não eram outras espécies, sim, Coniza sumatrense, e o primeiro relato no mundo, a glifosato e clorimuron. Primeiro relato no mundo de Coniza sumatrense. E isso começa a minha trajetória na resistência de plantas daninhas, tá bom? E de lá para cá muita coisa já mudou. Bom, o que você tem que conhecer desse inimigo? Principalmente cerrado, turma, você vai ter fluxo de buva quando? Principalmente você colheu a sua safrinha e dá uma chuva esporádica ali, metade de agosto, final de agosto, e você só vai plantar em outubro. Risco alto de ter fluxo de buva, porque você teve umidade, tá bom? Se as últimas umidades acontecer dentro das lavouras de milho, de sorgo que você for plantar, dá para trabalhar as atrazinas. E agora você vai começar a entender por que nos drenos, onde tem dreno, nasce muita buva, por causa de umidade. Ela é uma planta daninha que precisa, né? A semente precisa de luz para germinar. Então, palhada, uma cultura que fecha rápido, palhada, braquiária, fechando bem, fechando rápido, é um excelente herbicida para buva, tá? É por causa da fotoblastia. Quanto mais intensidade de luz, mais ela germina. Isso está em um livro que eu ajudei a escrever ainda em 2013.
2013, tá? Já tá com um tempinho aí, já tá com mais de 10 anos, tá? Senhores, então qual é o manejo para buva? Tá aqui as minhas sugestões, que vocês trabalhem. Quem for plantar milho, trabalha melhor a atrazina e a terbutilazina. Aqui eu vou chamar uma atenção. Cuidado para não causar antagonismo entre glifosato e atrazina. Isso eu expliquei ontem. A atrazina não pode ser tão mais alta que o glifosato. Se você já comprou, você vai dividir essa aplicação, perfeito? Trabalha primeiro a atrazina sozinha, sem glifosato, e a segunda com glifosato. A proporção é mais perto de 1:1, ou seja, se você comprou lá 4 litros de atrazina, dá 500, você teria que trabalhar aqui na média de uns 4 litros de glifosato 480. Gisele, é muito glifosato, então divide. Você vai trabalhar 2 de atrazina primeiro sozinho e depois 2 com o glifosato que você comprou, tá bom? Terbutilazina, como as doses são menores, geralmente não tem esse antagonismo, é bem tranquilo de trabalhar. Mesotriona, nicosulfuron e tembotriona, todos eles ajudam nesse manejo dentro dessas culturas e diminui esse fluxo de plantas, todos eles, de forma maior ou menor, tá bom? Mas ajudam sim. Senhores, vamos para o pós. Pós-milho, pós-sorgo, pós-braquiária, você dessecou, aquilo tudo ainda tem buva. Glifosato com 2,4-D, na minha opinião, já não funciona mais, não vai adiantar, tá? Troca esse 2,4-D por outros mimetizadores de auxina. Quem são eles? Ou fluroxipir, ou triclopir, ou um dicamba, se você for trabalhar com a soja extend, existe essa possibilidade, ou ainda com a lauxifen, que é um dos ativos que mais também tem performado para a buva, tá? Que está dentro do Paxeu ou dentro do Levore, perfeito? Gisele, eu tô com tempo, eu quero trabalhar 2,4-D, eu quero trabalhar triclopir, fluroxipir e quero trabalhar com a mistura pronta de atrazina mesotrona, que é Calaris. Você pode fazer isso, mas são 30 dias para plantar soja, tá bom? É um manejo que funciona sim e muito bem. Muitas áreas a gente pega triclopir caindo um pouquinho o controle. Quando faz essa associação de triclopir com Calaris e glifosato, o controle melhora bastante, tá bom? Importante, todas as aplicações têm a sequencial com produto de contato. Buva é basicamente obrigatório essa aplicação de produto de contato. Glufosinato ou diquat, Gisele? A questão é que tem algumas áreas que já têm resistência a diquat, então o glufosinato performa melhor. Gisele, cadê o HIT, cadê o Terrador, cadê o Aurora, cadê tudo isso? Essas combinações dos protóxicos que estão aqui embaixo, você vai fazer de acordo com os auxínicos que você for trabalhar ou o intervalo que você tem aqui para glufosinato. Não adianta eu te recomendar um saflufenacil junto com glufosinato se você já vai plantar. Mas se eu pego um saflufenacil e trabalho junto com triclopir ou fluroxipir, baita tratamento, perfeito? Então, qual é o seu intervalo para plantar soja? Aí eu vou mexendo o protóxido de lugar, perfeito? Eu quero que vocês entendam o fundamento da recomendação. Bom, pós até então era pacto, né? Só que várias regiões já estão mostrando a resistência também a esse ALS, então já caindo bastante aí o controle compacto, mas é basicamente o que sobe, são enxada ainda na soja. Assim que, por exemplo, soja em list, o glufosinato vai te ajudar bastante, às vezes você tem que fazer uma sequencial ainda dentro da soja, tá? Ou a soja extend, mas aí no Brasil é permitido o dicamba só até o momento do plantio, perfeito? Alguns resultados para que vocês entendam que todos os manejos são bons. Todos os manejos são bons. A questão é que vocês acertam o momento da sequencial. Não é amarradinho, engessado 7 a 10 ou 12. Observe que os produtos se comportam de forma diferente. E dentro do QPH eu explico isso um pouco melhor, com mais calma. Perfeito? Vamos falar de trapoeraba. Vou falar de trapo, corda e erva de Santa Luzia, tudo junto agora. Fechou? Trapoeraba, o grande gargalo dessa planta daninha é que ela produz sementes. Por exemplo, a Comelina bengalensis, sementes na parte aérea e na raiz. Esse é um grande gargalo. A gente já tem a outra Comelina erecta que está incomodando demais Paraguai, Paraná e Mato Grosso do Sul. Perfeito? A grande questão dessa planta daninha é que você precisa controlar esses pontos de crescimento aqui, ó. Porque se você não controlar com auxínico essa parte da planta, ela fixa no solo e nasce uma nova planta. Perfeito? Aonde você tem a percepção errada de controle, mas na verdade não controlou. Corda de viola. Qual que é o grande segredo da corda de viola? É o fluxo que vem de corda de viola. A semente dela não precisa de luz para germinar. Então, se você não usar o pré-emergente correto na soja, não vai adiantar.
Por exemplo, a cultura da soja funciona muito bem. Sulfentrazone, funciona muito bem de closulam, que é um spider. Outras combinações de ativo, mas esses dois são os que carregam piano por uma corda de viola, perfeito? Dentro das outras culturas, milho, sorgo, tudo que você puder usar atrazina e terbutilazina é fundamental para essas plantas daninhas aqui, tá bom? Erva de Santa Luzia, eu vou colocar as 3 no mesmo slide para a gente falar de manejo. Qual que é a grande particularidade dessa planta? É que quando vocês plantam soja, a erva de Santa Luzia não tem área foliar suficiente, então ela não responde bem aos manejos, mas ela é muito sensível a glufosinato e protox, principalmente a flumioxazina. Então, no manejo do colhe aplica, se a cultura que você for plantar pode a flumioxazina, o flumizin, tá tudo bem, mas utilize o protox mais o glifosato, o glufosinato mais o protox, perfeito? Só vou fazer um barulho aqui, abrir essa garrafinha aqui agora. Senhores, estão entendendo como que tá aí? Tá corrido, tá devagar, tá tudo certo? Vamos lá. Então, a erva de Santa Luzia é glufosinato mais protox que vai te ajudar. Antes de plantar a soja, como vocês podem ver nessa foto do meio, palhada de milho, ela nem tem área foliar direito. Quando você colhe soja e vai plantar sua próxima cultura, onde ela mais tem área foliar e os herbicidas funcionam melhor. Então, tá chegando a hora de você eliminar a erva de Santa Luzia. Por quê? Ela produz e multiplica muito bem nematóide, principalmente pratilencos, tá bom? Bom, vamos colocar essas 3 plantas aqui e aí eu já vou aproveitar e falar de picão nessa tela. Se você for plantar um milho sem braquiária, como a gente comentou aqui, quais são os herbicidas que nós vamos pincelar aqui? Os produtos de contato. O S-metalaclor é bom para trapoeraba e para erva de Santa Luzia, para corda de viola não, tá bom? A dengo vai te responder para as 3 plantas. O piroxato sulfônico, a flumioxazina, tem um asterisco ali, porque dependendo do momento você vai ter que baixar bem essas doses, tá? Minha sugestão é a flumioxazina ser um pouquinho menor nesse momento, porque vários tipos de solo, híbridos, né, respondem diferente. Mas a flumioxazina vai responder bem na dessecação dessas 3 plantas daninhas aqui, como o terradorte, a fenacil e a carfentrazona também, é sem braquiária. Auxínicos, todos eles vão responder bem. O 2,4-D que não responde muito bem para a erva de Santa Luzia. Para a corda de viola e a trapoeraba responde bem sim, perfeito? Então você pode fazer uma combinação aqui muito boa com essa base que eu te entreguei, tá? Pós-emergente, volta ao mesmo slide, vocês entenderam? Se você fizer o manejo colhe-aplica, você vai ter um manejo excelente dessa planta daninha, tá? Traz as atrazinas e as terbutilazinas. Qual que é a diferença para picão? Para picão, que é a minha sugestão, vocês fiquem na terbutilazina, por causa da resistência que já tem a atrazina, tá bom? Vamos lá para a cultura da soja, tá? Vamos lá para a cultura da soja. Você fazendo essas boas práticas, e agora eu quero que você preste atenção nesse slide, ó. Você fazendo as boas práticas que eu estou te explicando, você vai cair no cenário falso e limpo, e esse conceito fui eu que inventei, tá? Então, você fazendo o manejo sim, você fazendo o complemento com pós-emergente e trazendo a seca ao seu favor, você vai cair nesse cenário aqui, ó, no falso e limpo, tá? Esse cenário, ele é desejado, esse cenário, eu quero que ele chegue. A questão é que muita gente passa por esse cenário e Gisele, imagina, não vou ter problema com esse, imagina, não tô nem vendo plano daninho, o que você quer que eu aplique, né? A grande questão é que esse cenário falso e limpo, eu traduzi esse cenário para vocês, eu chamei de falso limpo por quê? Porque aparentemente as áreas estão limpas, mas elas não estão. O que você está vendo está te enganando e isso está fazendo você perder dinheiro. Então, se você fizer o manejo que eu estou te falando, o falso e limpo ele vai aparecer. A grande questão é você aplicar pré-emergente, saber aplicar qual pré-emergente dentro desse cenário, perfeito? Então, vamos lá. Vamos supor que você está no cenário falso e limpo e o grande gargalo que você tem ali para controlar é corda de viola e caruru. Corda de viola, caruru, que mais a gente vai... Aí, picão. Vamos colocar um picão aqui nesse meio. Gisele, choveu, eu espero nascer? Não. A minha sugestão é não, tá? Por quê? Você vai trabalhar de forma preventiva, mas amanhã eu vou explicar melhor isso colocando pé de galinha. Então, daria para você trabalhar um sulfentrazone. Essa aplicação eu já falei ontem, estou falando hoje e amanhã eu vou reforçar ela. Após a primeira chuva, aplicar o seu primeiro pré-emergente. Por quê? Aplicação preventiva, para não sujar essa área. Você não sabe muitas vezes quando você vai plantar. É uma aplicação barata que dá muito certo.
Eu tenho N relatos para te contar que já usaram aqui, tá bom? Gisele, eu tenho uma área falso limpo, mas eu tenho problema de picão. Esse sulfentrazone vai te ajudar um pouco nesse picão, mas o principal pré-emergente para o momento do plantio, nesse caso do picão, é clomazone, tá bom? Agora, se for corda de viola, aquele momento mais perto do plantio, um diclosulam, então você precisa fazer as combinações de acordo com o ambiente. Eu já vou te explicar isso melhor. A questão que para você entender o que eu tô te falando, eu preciso quebrar uma crença na sua cabeça agora, tá? Você vai entender que pré-emergente, do jeito que está escrito nos livros, ele deu muito certo até uns 5, 6 anos atrás. Agora não mais, tá? Agora não mais. Por quê? Porque a agricultura mudou, as cultivares mudaram, as cultivares estão respondendo de forma diferente aos herbicidas, eu preciso trabalhar de forma antecipada, tá? Porque senão eu não consigo ter seletividade. Então eu quero que vocês definam assim, ó, o que limita o pré-emergente que você vai poder usar, presta atenção, o que limita o pré-emergente que você vai poder usar, até que momento é o plantio. Plantio da soja, mas eu não consegui ler, tá? Volta ali. Plantio da soja, plantio do que você vai fazer? É a cultura que te limita, perfeito? A dose e o momento. Antes, você pode trabalhar um negócio que eu chamo de seletividade no tempo. Vocês entenderam? Isso é muito legal. Vamos falar de pé de galinha amanhã, Luiz. Vamos falar de pé de galinha amanhã, porque hoje, senão o povo ia cansar demais da minha pessoa, a gente deixou, e tem um manejo bem robusto. Por exemplo, choveu, a sua área é falso limpo, choveu, né? E eu vou te mostrar na prática, com vários relatos amanhã. A minha sugestão é que você aplique S-metalaclor. Choveu, aplica, porque senão vai nascer muito pé de galinha. Então, você faz uma aplicação preventiva. Então, o que está nos livros e que vocês encontram até no Google, que é pré-emergente, que é um herbicida aplicado ao solo para o manejo de plantas daninhas, tá? A minha sugestão é você trocar o conceito de pré-emergente. Você vai conhecer o que você conhece, você vai colocar em uma caixinha tudo que você conhece de pré-emergente e vai guardar. Eu vou pincelar algumas coisas dessa caixinha só, mas eu vou mudar o conceito agora, quer ver? Escreve aí no seu caderno. O que é um pré-emergente? Ele é um herbicida. Ele é um herbicida. Aplicado no controle preventivo. É isso, só isso, mais nada. Ele é um herbicida aplicado no controle preventivo de plantas daninhas. Qual é a função dele? É ser um facilitador do pós. É ser um facilitador do pós-emergente. Perfeito? Para você não ter que entrar com glifosato muito cedo, para você não ter que colocar muita dose de herbicida no pós da cultura. Turma, as culturas não aguentam mais tanto pós-emergente. Vocês estão perdendo produção de tanto carcar herbicida no pós dessas culturas, tá bom? E quais são os benefícios? Aí sim, né, rotacionar mecanismos de ação, aquela confusão toda, resistência, parará, que vocês já conhecem, tá bom? Senhores, o que eu fiz no novo conceito de pré-emergente que eu estou te entregando? Agora, para fazer sentido. Porque se você falar que é só um produto aplicado no solo para evitar que a planta daninha nasce, quando você olha custo, meu Deus, deixa nascer. R$150 por hectare, deixa nascer, eu mato depois. Mas aí vem a resistência. Matar depois é muito difícil. Então, aplicar de forma preventiva para facilitar o pós é muito melhor. Então, o que a Gisele fez? Eu só ativei a real identidade do pré-emergente. Eu só ativei a real identidade do pré-emergente. Turma, na verdade, o que define você não é simplesmente o que você faz, tá? O que te define não é o que você faz, você tem que ativar a identidade, e foi isso que eu fiz para o pré-emergente. Então, é um herbicida aplicado no controle preventivo de plantas daninhas. Gostaram? Curtiram? Quem trabalha com vendas, usem esses 2 termos, facilitador do pós e manejo preventivo. Vocês vão ver como que isso vai mudar o jogo. Uso consciente. Por que eu quero uso consciente dos herbicidas? Porque senão você vai ficar carcando muito pós-emergente nessas culturas e vai perder produção. Olha esse resultado. Utilizando o pré-emergente correto, o que aconteceu? Vamos usar tratamento 3, 2 aplicações de glifosato, uma bem cedinho, V1, V2, e a segunda aplicação ali em V4, sem pré-emergente. Queda de produtividade, 9 sacos, essa aqui é uma Olimpo, tá bom?
Utilizando o pré-emergente e deixando o glifosato na hora correta, já para o mais um V4, basicamente sem quedas de produtividade. De 81 para 78 é o joguinho do ganha-perde, turma. Ali é um custo energético que existe e está tudo bem. Qual que é a grande perda? É o herbicida muito cedo na soja. Reduz raiz e reduz nodulação. E é onde você cai produtividade. Agora eu te pergunto, você olhando esse número, qual é o custo real do pré-emergente? Você me entende? Você precisa aplicar para um manejo preventivo, para não nascer tanta planta daninha, deixar um fluxo mais uniforme e menor para facilitar o pós-emergente e ter um controle adequado. E ter sua lavoura no limpo. Perfeito? A questão é plante, aplique ou aplique e plante? Essa pergunta toda vez surge na mentoria, tá bom? Eu não vou falar isso com muito detalhe aqui, por causa do nosso tempo, mas eu quero que você entenda a característica química. Eu prometi que eu ia falar isso hoje, tá? Tá aqui a tabela de característica química dos pré-emergentes. A forma que eu explico isso aqui é muito mais fácil para vocês entenderem. Porque se você for procurar no Google, nos livros, tá escrito assim, ó. pKa de um herbicida é o potencial de dissociação de herbicida ácido ou básico, ou seja, a capacidade da molécula de... Eu já me embananei no meio da frase, tá? Agora eu vou te explicar de um jeito bem mais fácil. O pKa de um herbicida que está aqui na nossa tabela nada mais é do que a capacidade que esse herbicida tem de dissociar. Eu uso, para o produtor entender melhor, eu gosto de usar assim, ó, DC. Porque o descer, dissociar, claro que depende de matéria orgânica, mas fica mais fácil para ele conectar com a informação. Perfeito? Eu estou saindo da minha base científica, trazendo para a realidade, traduzindo o que acontece no campo. Tá bom? Quem é zero ali na nossa tabela não está nem aí com o pH do solo. Perfeito? Ele vai ficar nas camadas mais superficiais. Agora, quem tem número significa que, elevando esse pH, esse herbicida ele consegue dissociar mais, ele consegue descer um pouco mais. Perfeito? Isso é importante. Quem tem número, como diclosulam, imazethapir, clorimuron, sulfentrazone, significa então que se eu tiver um ambiente sem compactação, o ambiente com o pH do solo mais perto da neutralidade, tá tudo bem para esses herbicidas. A questão é que se eu aplicar o calcário e logo depois aplicar um herbicida desse e aquela superfície tiver com pH muito alto, realmente o produto fica disperso e isso pode causar algumas fitotoxicidades. Por isso que a gente sempre toma cuidado com as doses. A questão é que vocês vão aprender, dentro do QPH, vocês vão aprender a combinar herbicidas, tá? Então, por exemplo, 0 significa que ele fica na camada superficial, né? 1, 2 centímetros ali. Aonde que está a maioria da sementeira do picão? Superficial. Clomazone é 0, então vai entregar bem. Pé de galinha, 0, então S-metalaclor, piroxasulfone, clomazone, vários herbicidas entregando bem. Corda de viola, que eu expliquei para vocês. Corda de viola nasce de profundidade, é uma semente maior. Eu preciso de produtos que desçam, como diclosulam e sulfentrazone. São produtos que conseguem dissociar, tá bom? Então, essa tabela e log de KOW com solubilidade, eu consigo, nossa, fazer muita coisa diferente de combinação de pré-emergente, mas isso eu vou explicar dentro do QPH para a turma, tá bom? E aí eu te mostro toda a dinâmica de como que funciona. Por exemplo, quando eu olho o log de KOW, o maior erro que existe para interpretar essa tabela é ver ele sozinho e dizer que log de KOW é a capacidade de passar a palha. Não é só isso. É a capacidade que o herbicida tem de se ligar a lipídios, tá? Um deles é passar palha. Mas se tiver massa verde, esse herbicida vai ficar na massa verde. E um dos maiores erros é olhar sozinho. Na verdade, você tem que olhar esse número junto com solubilidade do produto. Porque se ele parar na palhada, às vezes ele tem uma boa solubilidade e esse produto sai. E fotodegradação também. Então eu consigo fazer uma combinação aqui bacana para vocês entenderem. E eu quero que vocês entendam que a combinação, por exemplo, você pega lá Zetamax, imazethapir, dissocia, flumioxazina não. Então você consegue combinações no perfil do solo. Sulfentrazone, que vai lançar, por exemplo, o Relva, sulfentrazone com S-metalaclor. Camada superficial, S-metalaclor, sulfentrazone, trabalhando um pouco mais, numa camada um pouco mais profunda, perfeito? Isso a gente fala profundo, nós estamos falando de 10 a 15 centímetros, tá ok? Então, essa tabela para eu te explicar tudo certinho como funciona, precisa de mais ou menos uns 20 minutos, mas quem for entrar dentro do QPH vai ter acesso a tudo isso, tá ok?
Eu preciso do uso consciente dos herbicidas, que vocês realmente não percam produtividade e vão para cima, tá bom? Senhores, de forma geral, resumindo aqui, o que você aprendeu hoje? Cálculo na prática, né, de como é possível manejar a planta daninha gastando até 50% ou menos ainda dos herbicidas. Gente da gente, falando seus relatos aqui, tá? Como que foram feitos os manejos. Gente da gente, eu te mostrei parte do meu método, do método QPH, te mostrei parte do manejo sim, né? O método QPH é o todo, eu quero que você entenda isso, o método QPH é o todo, o manejo sim faz parte, tá aqui dentro do método, tá? Te mostrei o fundamento dele, que é o qual ele aplica, todos os herbicidas seletivos para várias culturas, milho com braquiária, sem braquiária, sorgo, milheto, dá para você encaixar ele como os mesmos herbicidas. Falamos do manejo de buva, de vassourinha de botão, te mostrei vários relatos, corda, trapo, erva de Santa Luzia, picão, caruru, falamos ontem também. Que mais que a gente teve aqui? E por fim, característica dos pré-emergentes, tá ok? Senhores, para amanhã o que a gente tem? Tem algo bem especial. Amanhã é a nossa melhor aula. Porque amanhã eu vou te contar como são os segredos para uma lavoura sem daninhas, tá ok? Senhores, vamos lá. Detalhe da mentoria no final. Agora vamos fazer nesse QR Code que tem aqui para você que quer entrar na lista VIP, para você receber as informações para participar do QPH com a gente, tá ok? Mais detalhes a gente vai falar amanhã e amanhã é o dia mais importante. Por quê? Porque amanhã eu vou juntar todas as peças, vou trazer a informação de pé de galinha, porque agora você já tem a base do manejo, você já entendeu. Eu já te falei de sinergismo e antagonismo. Amanhã eu vou pegar uma das piores plantas daninhas e vou te provar que a gente pode controlar isso bem mais tranquilo do que o pessoal está falando. E não é no método tradicional. Eu não vou usar graminicida em vários momentos, tá bom? Hashtag fica a dica, tá? E antes de terminar, eu queria mostrar para vocês, tá? Um dos depoimentos do meu sócio, o Edson Borges, para vocês verem mais um relato de quem me viu criando esse conceito. Vai lá, então com o Edson Borges e vocês já voltam aqui comigo. Sou Edson Borges, fundador da Desafios Agro, hoje CEO da Desafios Agro, e a gente tem uma área de plantio, de experimento, 8 unidades espalhadas, com isso dá mais de 100 hectares de trabalho de pesquisa. Tive a oportunidade de conhecer a Gisele e sabia o potencial dela, então de imediato eu fiz o convite para ela para se integrar à equipe da Desafios Agro. A Gisele tem uma vocação, uma afinidade muito grande, uma paixão muito grande por plantas daninhas. Então isso faz com que ela busque cada vez mais conhecimento, mais tecnologia para que ela possa agregar isso, o valor pessoal para ela, o valor pessoal para poder passar para as empresas, para os produtores, consultores. Isso é fantástico. O que mais impacta em tudo aquilo que a Gisele tem feito dentro das Desafios Agro, quebrar alguns paradigmas que você tem de manejo de plantas daninhas. Então, quando a Gisele fala que você tem que roçar uma planta daninha para você efetivar o controle, isso está em pé de galinha, está às vezes em matar uma planta de soja, às vezes até outra cultura, é uma coisa revolucionária que a gente não tinha, não conhecia isso. Isso fez com que a gente levasse mais informação diferente através da Gisele. Então, essas informações, controle de vassourinha de botão, pé de galinha, buva, amargoso, fedegoso resistente, qualquer planta daninha, ela tem uma vontade de descobrir para que ela quebre esse paradigma, conceito sim, que é aquele que você faz o manejo correto das plantas daninhas, você o falso limpo sobre você visitar a lavoura e dar uma olhada simplesmente por cima e achar que está limpo e você vai plantar. E quando você vai plantar, você vê a planta daninha ali, ela começando a emergir. Então, a gente vê a grande oportunidade, a mentoria QPH, para que possa evoluir cada vez mais. É uma coisa fantástica, que só agrega para todo mundo ligado ao agro. Pessoal, esse foi o relato do Edson Borges, que é o meu sócio na Desafios Agro. Ele é fundador da Desafios, hoje ele é CEO, tá? Fica o convite para vocês conhecerem cada vez mais a Desafios Agro e lembrem que amanhã é a nossa principal aula, que é aqui, ó, tela cheia para a turma, que amanhã eu vou falar sobre os segredos da lavoura sem daninhas, tá ok? QR Code na tela para você também entrar na nossa lista VIP. Lembra da palavra segurança, tá? Da palavra de segurança que você vai colocar lá para você ter certeza que você está falando com a minha equipe, tá ok? Meu muito obrigada para vocês, meu muito obrigada pela aula de hoje. Passamos de 5.000 pessoas, passamos de 100.000 seguidores no Instagram e todo esse trabalho é para vocês, com toda honra e glória ao homem lá em cima. Obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus e eu vejo vocês amanhã, tá ok? Combinado? Na nossa principal aula. Fiquem com Deus.